Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins. Hoje a gente vai falar de Oppenheimer, filme de Christopher Nolan, de 2023, né, lançado ano passado, que acabou de ganhar o Oscar de melhor filme de 2024, né, no momento que a gente está gravando esse episódio. Eu acho que antes da gente falar do filme ou do Nolan, é bom a gente recordar que nós temos alguns episódios do Enquadrando que envolvem o nome de Christopher Nolan, né, como diretor. Então a gente já falou de Interestelar, no 8º episódio do Enquadrando, já falamos de A Origem, no episódio 27, já falamos de Cavaleiros das Trevas, do episódio 64. É um diretor que a gente gosta muito, né, ainda que eu tenho certeza que vão surgir críticas nesse episódio, porque eu trouxe, né, então, mas a gente gosta. Com esse episódio, o Nolan se consagra como diretor com mais episódios no Enquadrando, tá? Tava empatado ali, agora se consagrou, não tem jeito. E o pessoal acha que a gente não curte, né? Impressionante. A verdade é que o Enquadrando teve que se render a gravar Oppenheimer, porque se ele não tivesse ganhado o Oscar de melhor filme, a gente não teria essa gravação. Vamos ser francos, foi difícil pra caramba convencê-los a gravar de Oppenheimer, mas estamos aqui. Eu acho interessante, Rodrigo, gravar sobre Oppenheimer, né? Porque, de fato, eu acho que a gente tem que buscar um pouquinho aqui, entender, sabe, que momento é esse que um filme que é uma biografia, ele consegue alavancar tanta bilheteria, por exemplo, sabe? Cara, absurdo, né? Absurdo. 1 bilhão com um filme desse. 3 horas de filme. Mas a gente vai poder falar um pouquinho disso, né? Mas é sempre bom falar do Nolan, né? Porque o Nolan é aquilo, né? Ou você ama ou você odeia o Nolan na internet, né? Então tem uma fanbase muito grande. A gente não é muito assim aqui no Enquadrando, sabe? A gente tenta ser menos, acho que, apaixonado, intenso, né? Não, mas a gente é apaixonado. O nosso logo, nosso mote que o Cabo acabou de falar é que a gente é apaixonado. Pô, não pode falar que a gente não é. Apaixonado. Por mas cinema, acho que a gente é menos passional do que a galera da internet nesse sentido, assim. Porque realmente estão escolhendo lados, né? Quando não precisa escolher lado nenhum, né? Pelo amor de Deus. É bom dar o recado. A gente adora o Nolan, a gente adora os filmes do Nolan, todo mundo aqui curte muito. Nesse episódio nós vamos elogiar muitas coisas, nós vamos criticar muitas coisas e tá tudo bem. Você não concordar, você tem todo o direito, né? Você pode discordar da gente, entendeu? Mas são coisas que tecnicamente, às vezes a gente não concorda e às vezes é questão de gosto. Então, né? Exatamente. Seremos ponderados, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, né? É importante também citar que Oppenheimer é baseado na biografia escrita pelo historiador Martin Sheen. Ele escreveu em parceria com Kai Bird o livro intitulado, pelo menos o título no Brasil é esse, né? Oppenheimer, o triunfo e tragédia do Prometeu americano. Cara, essa biografia é muito elogiada, né? É tido como uma das melhores biografias já feitas, assim. Eu acho que é uma das coisas que chamaram a atenção do Nolan, né? É um material muito rico, né? Mas aí eu tava pensando, assim, um pouco sobre, cara, o que explica o sucesso de Oppenheimer? Porque por mais que eu entendo que Barbenheimer, que foi esse movimento, né, que aconteceu no cinema, que as pessoas associaram o filme da Barbie, que já veio como um blockbuster, né, ao filme do Oppenheimer, esse movimento de fato leva pessoas no cinema pra ver Oppenheimer. Mas essas pessoas gostam e indicam o filme. Então, eu acho que o sucesso não é só explicado pelo Barbenheimer, sabe? Tipo, existe algo aqui que tem que explicar um pouco desse nosso momento que a gente vive, sabe? Pra esse filme ter tanto sucesso, sabe? Ter arrecadado tanta bilheteria. Um dos motivos que eu acho que justifica essa arrecadação toda que a gente acabou de comentar e que linka um pouco com a questão do Oscar é o IMAX, porque um dos agradecimentos principais dos produtores do filme ao ganhar lá o Oscar de melhor filme é o IMAX. Vincular um filme nessas salas gera um ticket maior, né? O ticket para você entrar numa sala IMAX ele é maior. Então você vai angariar mais. Você não precisa ter tantos espectadores assim, né? Um investimento que aquele indivíduo ele acha que faz sentido ver aquele filme em IMAX. Então é um novo padrão. A indústria está procurando novos padrões no momento. A fórmula da Marvel já se mostrou um pouco cansativa, vamos dizer assim, né? Os filmes não estão batendo bilhão, como a galera acha que todo filme tem que bater bilhão. É um novo momento. E agradecer ao IMAX é simbólico, porque você está procurando um novo formato. Ó, tem o IMAX aí, tem outros tipos de filme que se você fizer um espetáculo visual
né? O filme é bem bonito nesse sentido. Você vai atrair gente pro cinema. É uma experiência diferente do streaming, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Mas eu acho que isso não justifica uma popularidade tão grande, sabe? O IMAX, ele justifica ticket, mas Sim. não popularidade. A questão do IMAX é relevante. O Nolan é o primeiro filme que ele não faz com a Warner, né? Ele foi pra Universal agora. E uma das cláusulas que ele fez questão de constar no contrato dele, além da grana toda pra fazer o filme, era que esse filme ficaria 100 dias nos Estados Unidos IMAX. Então isso pra ele era uma questão que ele não abria mão. Porque ele queria que esse filme fosse exibido dessa forma primorosa que ele vende o filme, né? Então acho que o IMAX ele é relevante na construção da figura do filme, na construção da figura do filme Oppenheimer. E o Nolan é esse cara, né? Esse cara que consegue fazer filmões, né? Aquele cinema, filmão mesmo, né? Que leva todo mundo. Além de carregar o nome dele, ele carrega essa coisa de ser um cara extremamente... O nome dele é forte. O nome dele é forte. Ele carrega essa coisa de ser um cara extremamente técnico, um cara extremamente detalhista, né? E eu acho que essa coisa do IMAX é mais um sintoma disso do que, de fato, o causador da situação. É isso, assim, eu acho que tem tantos fatores envolvidos, né? Tipo assim, o Nolan carrega, de fato, um nome muito pesado pro cinema, né? A gente queria ver o ressurgimento dele, né? Depois desse período de Tenet e tal, que ali vai bater ali com a pandemia, é meio complicado e tal. Então, assim, no fundo agora, é o Nolan voltando pro grande cinema, né? Fazendo os grandes filmes dele, e nisso ele é absolutamente relevante, né? Eu acho que ele é um dos caras mais importantes hoje do cinema, porque a gente não pode esquecer que o cinema tem uma batalha contra o streaming, e você precisa justificar a ida ao cinema, né? E o IMAX é isso, e o Nolan é um dos poucos diretores que justificam você ir no cinema, ver o filme dele em grande tela. Mas além de ter esse ponto, eu acho que assim, o marketing trabalhado ao redor do Oppenheimer, não só como ressurgimento do Nolan, o seu grande cinema, que vale a pena você ver no cinema, mas também o marketing trabalhado com a ideia de um revanchismo, entre aspas, com a Barbie, é interessante você pensar que vai haver um confrontamento de público. E essa divergência de público faz com que também haja todo o engajamento de um público que é resistente à Barbie, que vai até Oppenheimer, assistir Oppenheimer como uma forma de provocação, né, de levar a Oppenheimer, que é um filme feito por um diretor homem, né, que tipo fala sobre homens e tal, com um tema muito sério de guerra e tal, que vai dar números pra ele. Eu tenho muito essa visão, Rodrigo, de que você cria uma dicotomia, né? Uhum. E a gente sabe que a gente vive um mundo que é muito polarizado hoje. E sem querer, Barbenheimer não era simplesmente um projeto de tipo, vamos ver Barbie e Oppenheimer, né? Não. Ele também definiu um pouco sobre, sabe, tipo, dois polos, sabe? Polos. Duas torcidas. Em sala de aula, Fábio, isso era muito marcado, assim. Porque eu lembro, vocês vão assistir ou a um ou a outro. Criou-se essa questão. E, obviamente, os meninos não querem assistir a Barbie, por exemplo. Mas também vão mergulhar num filme que talvez precisassem de um pouco mais de maturidade para conceber. Digo maturidade do ponto de vista histórico mesmo, né? Mais bagagem histórica, claro, para conceber, e mergulharam no Oppenheimer. Saíram de lá falando, o filme é grandão, sabe? Por quê? Porque foram muito pro cinema com base nesse revanchismo. Tô falando que todo mundo fez isso, mas existe uma parcela aí. Além disso, o que eu fico assim, isso tem que funcionar depois que você vê o filme também. Sim. Então, pro seu público, que é um público mais jovem, Daniel, que você acompanha aí, de repente, pode não ter funcionado depois que eles voltaram do filme, sabe? Sim. Eles chegaram até lá pela dicotomia, né? Mas quando eles saem do filme, será que eles continuam, sabe, pensando sobre aquilo? Será que eles continuam discutindo aquilo com as pessoas em torno deles? Mas eu fiquei assustado quando eu estava fazendo meu pilates, né? Idoso, momento idoso. Meu momento idoso. E aí chega uma menina no pilates e fala o seguinte, vi Oppenheimer, muito foda. E eu falo assim, calma aí. Achei isso interessante, cara, porque o filme foi chegando em pessoas que eu não esperava, sabe? Foi. Que fossem ir ao cinema assistir e aí depois voltassem pra mim e falassem, vi esse filme, muito foda. E eu falei, caraca, como é que esse filme, sabe, tipo, tá fazendo as pessoas gostarem tanto dele, sabe? Talvez, e aqui eu tô falando talvez porque eu não tenho números pra justificar isso, a questão do lado A, lado B, tenha sido menor em relação do Barbenheimer. Vou ver os dois no cinema, e muita gente foi fazer isso. E viu os dois filmes no cinema, um seguido do outro e tal. Então teve muito essa coisa mesmo, essa mística em volta do filme, dos dois filmes e tal. E é inteligente, né? Porque você engaja pelos extremos, mas a galera que tá do meio, quer participar do momento dos dois, conversas, né? E quer participar do momento dos dois, né? Eu tô ali no meio da discussão, eu quero ver, eu gosto de cinema, eu quero ver o que é isso que o pessoal tá falando.
né? Então, Mas é inacreditável como Oppenheimer vai chegar num público médio total. Ele atingiu uma massa que é inacreditável. Eu vi gente assim, que, cara, pessoas que não são envolvidas com cinema, sabe? Tipo assim, ver filme só pra distrair a cabeça, torcendo pro Oppenheimer no Oscar, sabe? Sim. E nunca se pilha com Oscar, tá nem aí pra Oscar. Foi um efeito que é difícil realmente você chegar a algumas conclusões, mas é inegável, que eu acho que assim, a gente não pode subestimar o nome do Nolan nunca. Sabe? Principalmente quando você tem ali uma boa crítica ao redor do filme dele. Tipo assim, ressurgimento do Nolan. Cara, a gente não pode esquecer, por exemplo, que assim, o Daniel falou sobre o cansaço da Marvel. Ele não abriu o mato, mas ele pavimentou a estrada pra Marvel passar com a DC. Ele fez bilhão com Dark Knight, amigo. Tipo assim, fazer bilhão com Dark Knight em 2007, eu acho que é 2007, alguma coisa assim, é inacreditável. Bilhão não era normal. Sabe? O filme não é 3D, não tinha nada disso, não era IMAX. Então, assim, aí você pega... Quer dizer, já era IMAX, né? Já tinha algumas mais salas de cinema, mas eram poucas salas, né? Mas, cara, é inacreditável. Assim, o Nolan, ele hoje, ele é uma das figuras mais importantes de Hollywood. Sabe? Principalmente quando a gente reforça a ideia de que Hollywood trava uma batalha com o streaming. Mas até aí, Rodrigo, eu acho que isso ainda tá no campo do marketing, sabe? E não na experiência do filme. E o que me preocupa muito assim, tipo, o que eu quero entender é a experiência do filme. E aqui, eu acho que tem 2 pontos nesse filme, que ele fala sobre uma guerra nuclear. Então ele começa a trazer novamente a mística, né, do nuclear, né? Porque eu acho que a gente viveu um momento que isso era muito forte com a Guerra Fria, e depois isso esfria, sabe? Tipo, esfria foi bom, né? Mas a Guerra Fria reaquece em 2013 com a invasão da Crimeia pela Rússia, né? E agora a guerra na Ucrânia. Então a Guerra Fria, ela nunca acabou. Ela volta com a OTAN e a Rússia polarizando no mundo e começa-se a questionar, né, o uso de armas atômicas novamente, né? E eu acho que isso já é um dos pontos, e eu gosto também de pensar que uma das coisas que acho que vai trazer muito essa percepção da experiência para as pessoas, para o público, é o personagem do Oppenheimer, porque ele é um personagem que ele está em 2 polos ao mesmo tempo, políticos, sabe? Ao mesmo tempo que ele é uma figura que é digamos assim, um líder, né, do projeto Manhattan, sabe? Que está totalmente alinhado com interesses, digamos, republicanos, né, dos Estados Unidos. Ele também é um personagem que se envolve com pensamentos de esquerda e comunismo. E eu acho que esse personagem, ele, sem querer, ele já é a própria dicotomia que a gente vive, a própria polarização, sabe? E eu acho que as pessoas começam a enxergar esse personagem de uma forma, sabe, diferente, sabe? E se envolvem com ele por causa disso. Porque ele fala sobre esses temas, sabe? Eu acho que você tem sua razão, mas eu acho que talvez você esteja superestimando, vamos dizer assim, talvez, um público que eu acho que recebeu um filme. O Nolan é muito inteligente em utilizar algumas ideias que são muito atraentes pra gente. Cara, Genialidade é uma coisa muito atraente, né? Mente Brilhante foi um filme que teve um bom retorno. Gênio Indomável teve um bom retorno. A genialidade atrai. Eu acho que isso é inegável. Quando você fala dessa genialidade dentro de um contexto de guerra, que é a Segunda Guerra, e você tem um contexto de realmente dessa questão nuclear, claro, eu acho que isso reforça tudo. E o Oppenheimer, ele também é um personagem muito atraente. Tanto é que o Cillian Murphy vai virar um ator do nada. Ele vira, assim, o queridinho de todo mundo. Ele gerou interesse em todo mundo, o próprio ator, né, que fez o papel. Mas eu acho que a questão da genialidade, sabe, a questão desse contexto de guerra, sabe, a figura que mudou a humanidade, deu um passo além, vai herdar o bastão do Einstein, o Einstein está no filme. Eu acho que tudo isso é muito atraente. Isso é forte. Ainda assim, você se pergunta, fala, pô, mas uma biografia de 3 horas, no fundo ela é ágil, mas ela tem seu pace, seu tempo, é inacreditável. Aí reforça mais uma ideia. O Nolan tem uma fórmula, uma estrutura de filme, uma montagem de filme que consegue tornar atraente uma história muito verborrágica, uma história que não vai ter grandes cenas de ação. Ele consegue e ele conseguiu. No fundo, isso é inegável também, né? Ainda que o Oppenheimer seja essa figura histórica questionável, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu não consigo racionalizar, né, vendo o filme, pontos onde essa personalidade seja realmente a atração, né, a motivação para o cara dar uma nota elevada para esse filme. Tá mais por onde o que o Rodrigo falou. Ele tem certos gatilhos
que são encontrados em outros filmes dele também. A cena do início que conversa com a cena do final, né? Esse tipo de coisa que ajuda a fechar uma ideia sobre o filme, que no final não parece que ele é tão verborrágico assim, que ele passou a ideia de maneira clara, que o nosso protagonista passou por uma via crucis ali, que ele, né, se questiona no final. O Nolan hoje ele consegue reunir no nome dele público e crítica, e isso ajudou muito o filme, sabe? Eu tenho plena convicção de que, sei lá, 20%, 30% foi pro cinema só porque tinha um diretor Nolan ali escrito, sabe? E vai assistir qualquer coisa que esse cara fizer. Porque realmente é o cara que consegue angariar, né, esses dois lados. E isso é importante, ainda mais nesse momento, né? Era muito importante fazer isso. Eu concordo com vocês, tá? Não discordo. Acho que boa parte disso realmente vem das qualidades do Nolan como diretor e como ele consegue vender os filmes dele, entregar principalmente, né, que é importante. Mas acho que a gente não pode deixar de esquecer que... Não pode esquecer. Deixar de lembrar. Deixar de lembrar. Deixar de lembrar. A gente não pode deixar de lembrar que esse filme conta, o que esse filme conta e da forma que ele conta é o que a gente tem como grande cinema na consciência coletiva. Digamos assim, é um filme americano, sobre um self-made man que sozinho lutou contra tudo e todos para chegar no grande projeto dele, e que esse grande projeto dele mudou o mundo praticamente sozinho. Tem essa exaltação cultural ali muito forte, e essa exaltação do homem, de maneira geral, né, do ser humano ali, indivíduo. Que também é homem. Não, é porque eu não quis focalizar o gênero. Sim. Né, mas ali do ser humano como o indivíduo transformador da história. Uhum. É um tropo clássico e é o que a gente tem como grande filme. Ele é um cara que pra gente não é tão conhecido, mas que é um cara extremamente conhecido lá nos Estados Unidos. A gente também não pode esquecer isso, né? Ele é um cara que existe uma cultura popular em volta dele. Então também é importante que a gente tá falando de um herói de guerra americano, afinal de contas, né? Apesar dele ter todas essas contradições que pra mim estão ali no filme de forma bem leve e tal, mas estão ali. Então, assim, ele, afinal de contas, representa um filme que a indústria americana, norte-americana, né, vende muito bem. Verdade. Né, e que o povo norte-americano consome muito bem. Sim, então, né, acho que também a gente não pode tirar isso de mente enquanto a gente está falando de Oppenheimer. Em 2022... foi feita uma revisão do caso Oppenheimer, né? Então, em 2022, o governo americano liberou documentos e aí basicamente retoma a imagem do Oppenheimer como realmente um herói nacional, né? As desconfianças sobre o Oppenheimer possível espião comunista, elas caem em 2022. Então você tem em 2023 um filme que, tá também falando de um cara que, tá na mídia também, em evidência, sabe? Naquele momento. O cara tá na evidência. Sim. Então, acho que é um somatório de coisas aí. E assim, é um filme que poderia ser antiquado. Não é porque o Nolan é muito bom. Só eu acho que esse é um ponto. Poderia ser, mas não é. Eu acho, aí a opinião minha, a gente vai desenvolver isso ao longo do programa, que pra mim o Nolan vai além do que você coloca, ainda que eu concorde totalmente com você. A roupagem é do herói americano, é o herói de guerra, é toda a jornada dele que não foge muito dessas estruturas que vem com Forrest Gump e uma porrada de filme, né? Então, assim, o americano adora isso, né? A gente também acaba recebendo muito isso e acabou a passar a gostar também. Eu acho que o Nolan vai além nesse filme aqui, traz mais debates, aprofunda mais questões, mas se você pensar em termos de roupagem e quando você pensa que esse filme está sendo consumido pelo público que não está tão interessado assim em cinema, ele vai ser recebido como o Caio falou. Aí sem dúvida, ele vai ser recebido como o Caio falou, talvez pela sua primeira camada ali. E aí acaba agradando muito, realmente, assim, faz muito sentido. Várias vezes quando a gente faz críticas sobre um filme que é uma adaptação, normalmente vão vir críticas à crítica, né, digamos assim, né, falando, mas isso não está no material original, né? Mas eu acho que é importante ter em mente que adaptações são obras fechadas. O filme é uma obra fechada e existe a escolha do diretor e do roteirista de incluir ou excluir, tá, conteúdos em função da visão dele. Claro. Ok? Então, eu acho que é importante ter isso independente do material
material de onde ele adapte, né? A gente já fez muitos exercícios no Enquadrando de observar adaptações e como elas foram adaptadas, e você vai ver sempre isso acontecendo. Inclusão e exclusão de materiais novos ou enfim, né? E é também prerrogativa do diretor, do produtor daquele conteúdo, alterar coisas. Sim, claro. Ele não é obrigado a seguir, porque eu tô falando isso porque eu tava discutindo há pouco tempo sobre esse filme, umas críticas que eu tenho, e o cara falou pra mim, mas isso é assim porque no livro tá assim. E não. Isso tá assim porque foi uma escolha do Nolan fazer dessa forma. Exatamente. Né, da editor montar dessa forma, enfim. E que ele precisa fazer, né? Uma adaptação necessariamente precisa retirar coisas e colocar coisas. Ainda mais quando você fala sobre um diretor como Nolan, que tem total liberdade pra seguir ou não esse material original. E é óbvio, assim, ele não tá preso a nada. E aí eu queria aproveitar, então, para levantar logo umas polêmicas, sabe? Que são visões que o Nolan vai colocar aqui, independente do que conste na obra do Sharon, que é levado ou não pra tela, né? Primeiro ponto que eu acho que é interessante colocar, eu coloquei vários pontos aqui, eu sei que vocês querem falar sobre eles, mas eu posso passar por todos aqui que eu queria colocar logo, e aí depois a gente pode abrir, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que, cara, os Estados Unidos desapropriaram terras indígenas, que eram lugares sagrados de construção da base de Los Alamos. Tudo bem, vai ter uma cena que Oppenheimer vai sugerir a devolução para essas terras. O teste Trinity contaminou uma área gigantesca, prejudicando tribos que dependiam de recursos naturais da região. Cidades do Novo México foram afetadas por conta de ventos radioativos, né, a partir do teste Trinity. E o teste Trinity é responsável por um aumento absurdo na mortalidade infantil na área. Dados do Departamento de Saúde do Novo México apontam que teve um aumento de 35% na mortalidade infantil, chegando a 10% das crianças que nasciam. Né? Outro estudo, mais tarde, mostrou efeitos de longo prazo que várias dessas crianças desenvolveram câncer, né? Leucemia e outros tipos de câncer. Tem um problema do teste Trinity, que foi a precipitação radioativa, que foi prevista por cientistas, levado ao General Groves, e este rejeitou, porque era alarmista, e depois de muito esforço, aceitou montar um grupo para estudar os efeitos pós-teste. E tem até hoje um grupo de pessoas que sofrem desses efeitos de radiação, são chamados de downwinders, tá? Em 2015, os Estados Unidos reconheceu o mal, né, que eles fizeram com a própria população com esse teste. Todas essas informações que eu coloquei não estão no filme. É uma escolha do diretor para a criação do mito do Oppenheimer. É importante isso estar aqui, porque o Oppenheimer sabia dessas coisas, sabe? E acredito que isso também não esteja na biografia original, né? Uhum. E assim, é importante a gente também colocar isso, porque a gente teve um filme muito bom, muito importante esse ano também, que foi baseado num livro, numa história real, que é O Assassino da Lua das Flores, e ele não é igual ao livro. Ele é muito alterado do livro. Então, assim, só pra pontuar que dá pra acrescentar coisas, enxertar coisas, mudar a visão do que tá no material original, e dá pra fazer bem, né? Como Scorsese fez. Mas faz parte da visão do diretor, né? Não tô dizendo que é errado. Eu não tô dizendo que é errado. Pra mim, Caio, né, gostaria que ele tratasse mais desses assuntos, né? Mas, como eu disse, imagino que isso não estivesse também na original. Acho que ele deveria colocar? Acho. Mas eu entendo a visão dele. São escolhas. Quando eu coloco esses pontos é pra reforçar o seguinte: teve a escolha de não incluir, porque a história já conta isso, né? A gente tem esses fatos, né? E acho importante a gente falar. Claro, né? claro. Porque isso tá na crítica de muita gente quando assiste esse filme, e eu acho que vale a pena contemplar essa crítica. Eu entendo perfeitamente, são escolhas. O produtor do filme, não é o caso desse filme, mas os produtores devem, inclusive, interferir na visão para que o filme tenha um resultado, uma performance maior ou melhor. Isso é compreensível, faz parte do business do cinema. Faz parte. Só que eu acho que abordar esses temas na perspectiva do Oppenheimer, que sabia de boa parte dessas questões ou das possíveis consequências, não era um exercício difícil de ser inserido nesse filme, e agregariam muito mais sobre a dicotomia de razão e emoção que está dentro dele, sobre a questão moral que ele está fazendo, né? Sobre o que ele está aplicando. Então, não ver certos temas que poderiam ter sido abordados na perspectiva do Oppenheimer mesmo, sabe? Mas que poderiam incitar um pouco mais de tempero moral sobre o que ele está fazendo, eu acho que era possível. E não acontece por uma escolha. É isso, é uma escolha. Era possível. Na minha perspectiva, era muito possível. E eu entendo que esse filme ele vai colocar o maior conflito ético sobre Oppenheimer em função da criação daquele artefato. Eu acho que o foco tá aí, sabe? Sem necessariamente medir todas as consequências. Mas o problema é que a gente tá falando de um cientista brilhante, gênio,
né? Como que ele não mede essas consequências? É como se ele percebesse que ele é a morte encarnada após a criação do artefato, mas esse conflito ético, ele deveria ter chegado bem antes. Ele chega tarde nessa história. Várias decisões, a ética já era questionável, né? E eu acho que é uma opção dessa adaptação não trazer isso à tona, né? Pra buscar justamente canalizar um antagonismo num outro personagem, sabe? Tipo, então facilita a vida do espectador de olhar pro Oppenheimer como uma pessoa que não estava ciente do que estava construindo de fato, sabe? Estava construindo muito poder, mas que, tipo, imaginava que o poder ia ser usado contra os inimigos dele, né? Porque aí é muito fácil, né? Dicotômico pra caramba, mas que em algum momento, sabe? Tipo, foi usado contra pessoas que ele não queria, sabe? Digamos assim. Ou mesmo se arrepende da utilização. O Caio até mencionou, né? O filme do Scorsese. E foi muito debatido na época, né? A questão do olhar do Scorsese, né? Que talvez o melhor fosse ele ir pelo olhar do indígena. E a gente precisa entender, às vezes, que assim, o ponto mais importante é, o artista, ele vai colocar o olhar que mais o instigou e que pra ele é a forma mais honesta de entregar aquela arte. Ponto. Então, assim, eu acho assim, o Nolan, ele obviamente ficou obcecado pela figura do Oppenheimer. Se você olhar o material sobre o Oppenheimer, mesmo vídeos na internet, você já começa a entender a atração que gera essa história. É inacreditável. Você vai ficando cada vez mais interessado pelo Oppenheimer. É uma parada inacreditável, ainda que a gente saiba e tenha consciência de que o Oppenheimer é muito importante para a história da humanidade, mas não é maior do que as explosões em Hiroshima e Nagasaki. O ponto é, a gente com senso crítico e algum bom senso, a gente imaginou desde o início, quando a gente ouviu falar do filme do Oppenheimer, que, porra, eu imaginaria ou defenderia um filme que, na verdade, fosse pacifista, humanitário, apontasse com clareza o absurdo da postura do governo americano durante a Segunda Guerra. Beleza. Essa não é a visão do Nolan. Na minha opinião, assim, aí tá o ponto. O Nolan, como a gente tá elogiando ele até agora, no sentido de que ele tem um equilíbrio bom entre um filme mais aprofundado, com suas camadas, seus debates, mas um filme que vai atingir um público gigante. E pra mim, parte exatamente do que nós estamos falando agora. Ele tem uma obsessão pelo Oppenheimer, ele vai encontrar a força motriz desse filme pra ele e ele vai limpar tudo que não está dentro disso. Então, por exemplo, quando você fala pra mim assim, pô, mas eu acho que esse debate ou essa contradição dentro do Oppenheimer, essa indagação do, porra, olha só os efeitos que já podem acontecer com a criação da bomba, poderia vir muito antes. Cara, isso no cinema do Nolan estaria diluindo o arco de culpa e o arco de aprendizado, de decadência do Oppenheimer. Ele nunca vai fazer isso. Ele não vai diluir o arco desde o início. Porque o que você está cobrando do Nolan é uma complexidade de estudo de personagem que partiria desde o primeiro momento. Só que esse não é o filme do Nolan. O filme do Nolan é um filme condensado. Ele vai entender que, no primeiro momento, eu preciso apresentar o Oppenheimer e suas contradições, sua genialidade e a maldição dessa genialidade. É isso que traz a obsessão do Nolan. Aí depois, ele vai começar a colocar o conflito, onde ele vai entender que o conflito parte do primeiro momento que ele vai ter que lidar com a vaidade, a liderança de um projeto muito complexo que ele vai ter que coordenar. Depois que ele aperta o botão, os efeitos da consequência do que ele acabou de criar e a culpa que isso vai gerar. Então ele condensa em etapas e é isso que faz o filme funcionar do jeito que ele funciona. Né? Então assim, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho, na minha opinião, que isso já não seria mais um filme do Nolan, que vai debater esse lado mais intrínseco do personagem, a complexidade desde o primeiro momento, sutilmente crescendo e tal. Não, o Nolan faz cinemão, né? Eu entendo o que você está colocando, Rodrigo, mas na verdade eu vou puxar. O Fábio falou que ele acha que isso é colocado para que o filme fique mais claro quais são os polos, né? Quem tá se opondo ao Oppenheimer ali, porque isso tá focado na figura do indivíduo. Eu só tenho um receio sobre pensar dessa forma. O fato da individualização das coisas, ela tudo bem, ela pode facilitar o entendimento da história, até porque a gente está acostumado com esse formato. Mas ela é uma opção ideológica do Nolan, e o Nolan é esse cara. Eu até peguei aqui um termo que o professor Felipe Leão usa, que eu achei muito interessante para esse filme. Ele chama de hipertrofia do individualismo. E eu acho que é muito isso. Né, você pegar um momento histórico gigante que envolve diversas pessoas e condensar tudo isso, como o Rodrigo falou bem, em duas pessoas. Né? É o embate daquelas duas pessoas ali, né? E são elas que vão alterar o curso da história e são elas que vão fazer sozinhas as coisas acontecerem. Né? Eles são os predestinados a isso acontecer. E isso é uma fórmula ideológica do sistema americano. norte-americano, né? E tô dizendo que isso é ruim, tô dizendo que isso é maléfico. Não.
mas é uma opção Sim, ideológica. E o capitalismo é um sistema ideológico individualista. Né? Ele foca no individualismo, no crescimento, na meritocracia. Né? Então, e nesse filme, isso é extremamente exacerbado. Nos 1 milhão de closes no rosto do Oppenheimer. Né? E quando tudo é sobre o Oppenheimer. Né? Até a bomba, a explosão da bomba, é sobre o Oppenheimer. Né? E o Nolan faz isso aqui. E faz isso muito bem. Muito bem. Mas é uma opção ideológica. A gente nunca pode esquecer disso. Claro, né? Mas eu acho que faz sentido, Caio, também pensar como uma opção ideológica, porque as pessoas que estão assistindo esse filme estão envolvidas, né, nessa ideologia também. Sim, sabe? E é o que a gente tá acostumado, né? É o que a gente tá acostumado a ver. A gente vai olhar esse arco do Oppenheimer e a gente vai se identificar, sabe? Porque a gente tá dentro dessa ideologia, sim, sabe? Sim. A gente tá vivendo isso. Então, faz sentido mesmo. E facilita mesmo. Você não tá errado. Porque é uma escolha marqueteira, é uma escolha de tipo, quem vê isso aqui vai entender com facilidade. Vocês dois basicamente estão falando exatamente a mesma coisa, sabe? O fácil entendimento também vem disso, né? E eu concordo, total. O Caio tá colocando que essa escolha, ela não é imparcial. Ela vai trazer com ela consequências, né? E, obviamente, um cinema americano que vem muito nessa formatação. A questão é que, assim, é engraçado porque o Nolan pensa cinema dessa forma, executa cinema dessa forma, e você consegue entender, porque, pra mim, cara, quando ele coloca a frase contando a história de Prometheus no início do filme, ele tá estabelecendo a força motriz da coisa. Na cabeça dele, essa coisa do gênio que carrega uma maldição, que ele é obrigado a dar o passo adiante na humanidade, aquilo deixa ele obcecado. E aí tem um ponto pra mim que é interessante, olha como é que são as coisas. Ele centraliza tudo em duas grandes figuras, e obviamente ele chega a fazer isso com o Oppenheimer, o Strauss. Olha que interessante. Quando você pensa nisso, nessa ideia de, o Prometheus dá o fogo à humanidade, certo? Então, no fundo, essa é a grande maldição também de Oppenheimer, né? Ele é obcecado por resposta, por desvelar o mundo, né? Como se fosse uma coisa natural dele, que ele não tem como lutar contra. O início do filme mostra muito isso, como aquilo ali é uma obsessão, como aquilo ali gera inquietude, gera uma impaciência, né? Gera traumas nele, ele tem que encontrar essas respostas. E como, de alguma forma, esse fogo que ele vai criar vai ser dado à humanidade. E aí o interessante é que ele vai pensar num conceito meio de mito, uma coisa assim como se fosse, ele tá debatendo mitos, seres mitológicos, mas semideuses na nossa sociedade, mas é interessante pensar que o fogo, ele vai cair na mão de figuras como Strauss, por exemplo. E aí, nesse conceito, é importante você ter uma figura, uma representatividade, porque na ideia dele, realmente, ele não vai desenvolver o lado sociopolítico da coisa, a posição importante do governo americano, ele não vai diluir essa força o fogo é dado a uma humanidade que tem seus demônios, que tem suas sombras. Assim como os próprios grandes figuras dessa humanidade, esses semideuses da humanidade, também têm seus demônios. É isso que tá levando tanta força pra ele no roteiro dele, independente se a gente achar certo ou não, né? E aí a figura do Strauss, ele acaba tendo uma certa importância. Eu concordo que dilui completamente o papel do governo americano, né, durante toda essa narrativa. Fica um pouquinho no Truman ainda, né? Fica um pouco no Truman lá. Mas ainda assim, no indivíduo Truman, né? Não é no presidente americano Truman, é no indivíduo Truman, porque ele era um escroto, por isso que é assim. Não é a estrutura nunca. Mas dá pra entender a escolha da figura, né? É quando você pensa assim, olha como a genialidade, ela de alguma forma, ela vai ser corrompida, cooptada, muitas vezes por uma questão de ambição e mesquinharia. Com porque certeza. Isso há na humanidade Sim. também. Essa escolha também faz uma limpeza no personagem do Oppenheimer. Uhum. Faz uma limpeza. Eu não acho que é tanto. Bastante. Mas eu acho que traz sim esse revanchismo naturalmente. Se você coloca o antagonista, né? Se você coloca um vilão, você dá traços de herói, isso é inegável. E o Einstein, né? A figura do Einstein ainda chancelando ele, né? Chancelando, né? Mas eu acho que tem um ponto que o Nolan, pra mim, dá um passo além, que pra mim aí torna o filme mais interessante, que a ideia é o seguinte: além do fato de que essas grandes descobertas, essas grandes criações, né, elas vão ser absorvidas, muitas vezes corrompidas, né, por uma sociedade que é organizada, que tem posições políticas, que tem interesses políticos. Também tem outro ponto, né? Você vai ter uma porrada de estudo científico importantíssimo que vem desses grandes gênios, que eles precisam ser patrocinados, eles precisam ser financiados. E isso torna tudo muito mais complexo. Eu acho que é inegável que quando você tem um projeto desse, que talvez no primeiro momento, pro Oppenheimer, em dado momento que ele estava completamente envolvido, é o desafio,
é a marca dele, é a resposta que ele tá buscando incessantemente desde que ele é muito novo, mas aquilo já nasce financiado por um objetivo claro, político. Então isso tá tão intrínseco e eu acho que torna um filme mais interessante. Torna um filme mais complexo naturalmente, sabe? Eu acho que torna, mas eu acho que tem uma necessidade aqui de estabelecer esse mito do Oppenheimer, sabe? E esse mito vem dessa limpeza também, né? Eu comentei. O Einstein, por exemplo. O Einstein a gente tem na sociedade como um mito também. Claro, o mito, né? A pessoa que mudou o mundo também, né? E aí você vai ter frases atribuídas a Einstein, né? Como se ele fosse um grande gênio, né? Eu conheço muitos espíritas, né? E os espíritas acham que o Einstein provou o espiritismo, sabe? São coisas assim. Então o Einstein é o grande gênio que o que ele fala tá certo, é o oposto do Hitler, né? O que ele fala tá errado. Né? O Hitler também disse isso, né? O Ad Hitler, né? Uma falácia. E o Einstein é o contrário dessa falácia. Sabe quem disse isso? Einstein, sabe? Então você fica assim, porra, né? Então tem que estar certo. Mas isso, Fábio, só reforça a ideia de que o fogo é dado à humanidade. Claro. E na humanidade ele vai ser usado com visões políticas, com mesquinharia, com confusões, ignorância. Não tem essa. O fogo foi dado. Eu acho que sim. Eu acho que o que o filme vai passar é isso, mas o filme passa essa informação fazendo uma limpeza na figura do Oppenheimer. Eu concordo com o Fábio muito, assim, porque vamos usar esse mesmo argumento, né? O fogo é dado para a humanidade vai usar ele como esquiarinha. Mas aí você tá colocando realmente o Oppenheimer como algo não humano, como não humanidade, porque ele também tem seus defeitos, ele também tem suas mesquinharias, né? Mas eu falei isso, a humanidade tem seus demônios e o Oppenheimer também. De fato, tem, mas aqui no filme, quais são os demônios do Oppenheimer que você vê? Há uma lavagem de todos esses demônios, essa é a questão. Eu acho que a gente comentou antes, né? Beleza, é uma obra, é uma adaptação, a total liberdade por parte do diretor, do produtor. A gente precisa enxergar essa obra como uma obra em separado, mas é inevitável quando você pega uma figura histórica, que você pega uma pessoa que tem uma relevância mundial, em que fatos sobre essa pessoa são conhecidos, que você vá buscar na obra o reflexo do que você, né, concebe sobre aquela pessoa, ou sobre o que você tem como factual daquilo. A partir do momento que certas coisas não estão ali, por uma escolha que torna o filme mais eficiente, que leva ele pra frente, você sente falta. É natural você sentir falta. Eu acho que não é uma falta de responsabilidade, não é isso. O Nolan já fez isso antes, o Nolan já buscou essas soluções antes. Quem é o Batman, por exemplo? É o cara que ele precisa fazer o que ele tem que fazer. Ele tem que segurar o peso da humanidade. Ele tem que segurar o peso de Gotham. Quem é o Oppenheimer? É o cara que tem que segurar o peso da humanidade. É o cara que tem que, né, fazer o artefato porque ele tem as condições necessárias para isso. Mas ele vai carregar a culpa. Isso. Fazer o que ninguém conseguiu fazer, né? E meio que isso é perfeito, E funciona. E que é o meio caminho que dele. Perfeito. Porque ele consegue, ao mesmo tempo, desenvolver o mito do Oppenheimer e criar esse herói, e ao mesmo tempo serve a narrativa muito bem. Funciona. Sem sombra de dúvida, funciona. Isso é foda, não tem o que fazer. Sabe, tipo, ok, essa limpeza. Existem os demônios da cabeça do Oppenheimer que estão no filme, mas até isso dá uma textura de tipo, todos nós temos os demônios na nossa cabeça, sabe? Até isso é bom, sabe, pra identificação. E ele tem mais do que nós. Ele tem mais. Tipo assim, o peso dele ainda é maior. O peso dele, né? E até isso é legal, sabe, sobre o Oppenheimer. Porque você não colocou o conflito ético direto na mão dele, sabe? Você colocou a consequência, o consequencialismo, que é uma ética do consequencialismo pra ele, sabe? Humanizá-lo torna ele maior ainda, né? Exato. É curioso, porque eu tava conversando com o Daniel isso antes, assim, a gente conhece mais a pessoa jurídica do Oppenheimer do que a pessoa física. No final do filme, eu pelo menos tenho essa sensação. Eu não sei quem é o Oppenheimer de verdade, ou o homem Oppenheimer. Eu sinto que eu sei quem é o cientista, apesar de ter os momentos ali que ele tá com os filhos, com a esposa, né? Eu não sei o que o Oppenheimer... Eu não vi no filme o que o Oppenheimer sente quando ele vai dormir. Sabe, a cabeça dele ele consegue deitar e dormir depois que ele fez? Sabe, isso que eu sinto falta um pouco da gente entender mais do íntimo do Oppenheimer. E eu acho que isso tá ali muito raso, sabe? A gente consegue entender quem foi o profissional, cientista, gênio, né? Pode chamar do que você quiser, e era mesmo, né? Foi um cara, né, super importante, super inovador e tal. Mas assim, eu não sinto de verdade, o que o Oppenheimer sentia e quais foram as consequências disso pra ele. Apesar de estar ali as consequências do que ele fez, pra ele, eu
não sinto no final do filme, sabe? Eu não consigo sentir isso. Cara, a relação dele com a esposa. Caraca, será que ele nunca sentou pra ela, pra problematizar a situação com ela? Eu fico sentindo tanta falta do relacionamento. Porque ela é uma mulher forte pra caceta no filme, né? Ela tem ali seus momentos. E você fica na situação que, cara, ela só tá endeusando ele, ela tá segurando o tranco todo, ela tá tancando tudo, porque, porra, ele é o Oppenheimer, ele é o cara que vai resolver a porra toda, sabe? Ele tem a cena dele chorando, por exemplo, lá, que ele relata, né, a traição dele, por exemplo, com a amante, e caraca, ela tanca a situação. Porra, essa mulher é incrível, mas beleza, fora dessa superfície, como é que ele em casa com ela? Como é que é essa relação com ela? Era isso que, porra, o filme tá tratando de um personagem, não da pessoa jurídica dele. Então eu esperava, mas aí o erro tá em mim, tá em esperar, porque é isso. Então, eu não tô dizendo que ele precisava fazer, não tô dizendo que ele está errado e não, novamente, ele não está errado e não fazer isso. Eu gostaria que ele fizesse isso, é só isso. Vamos aproveitar que a gente começou a falar mais do Oppenheimer, né, como personagem que a gente vê aqui no filme. Deixa eu puxar a sinopse e a gente começa falando sobre isso, beleza? Então, sinopse. Oppenheimer, um jovem e controverso cientista, mudará o mundo com a idealização da bomba atômica. Essa sinopse foi patrocinada aqui pelos nossos apoiadores Felipe de Souza Machado, Pedro Henrique Pires da Silva, Heitor Greco Aguiari e César Augusto Tomassi. Muito obrigado, galera. De verdade. Obrigado, gente, de coração. Obrigado, viu? galera. Obrigado. E essa sinopse foi escrita por Christopher Nolan, né? Tendenciosa, né? tendenciosa. Não, tendenciosa. A sinopse, ela reflete bastante o que é o filme, e eu gosto da idealização, porque as pessoas falam, pai da bomba atômica, o inventor da bomba atômica. Não. Sabe? Idealizador da bomba atômica, porque ninguém inventa na física nada sozinho, sabe? É claro. Mas existe nos Estados Unidos, principalmente, né, essa ideia do individualismo, né? Olha o que eu fiz. Aí você vai ver o paper publicado de física, 100 pessoas publicando aquele paper. Sabe? Tipo, você fala assim, caraca, não, tá de sacanagem, né? Exceto o Einstein, que de fato ele teve a ideia. Mas tô aqui. Eu acho que no filme ele até consegue, assim, ele tem a figura do Oppenheimer muito central, e ele foi também, mas eu acho que ele consegue ter uma noção, por exemplo, dessa herança de uma geração anterior. Ele consegue também mostrar talvez uma certa importância desse compartilhamento de informação. Claro, assim, a figura do Oppenheimer é muito central, né? E no fundo ele foi também, né? Tanto, principalmente na questão dessa compartimentalização, que é tanto dito no filme, que foi muito importante. Né? Mas enfim, né? Vamos lá, a visão do filme sobre Oppenheimer. O cara tava comentando então sobre ter uma noção melhor do quem é o homem, o CPF Oppenheimer, né? Isso. Não o CNPJ Exatamente. Oppenheimer, né? Como você colocou. Mas eu acho que até o filme ele consegue me passar alguns pontos desse, como por exemplo, quando ele perde o controle durante o julgamento, sabe? E ele fala de fato por que ele foi contra a bomba H, sabe? Por exemplo. Eu acho que ali é um ponto que você fala, opa, aqui transborda aqui Oppenheimer. E isso me passa a ideia de um personagem que não transborda, né? Um personagem que segura. E quando ele vai transbordar, normalmente é querendo a pena do próximo, né? Eu quero que você sinta a pena de mim. É uma ferramenta, basicamente, que ele vai usar com a esposa, e ela fala, você não pode fazer merda depois de querer que alguém tenha pena de você. Então eu acho que o Oppenheimer, ele me passa muito isso, essa pessoa que não transborda. E o Cillian Murphy é perfeito pra isso, né? Perfeito. Porque ele consegue ser assim na vida, né? O homem é uma estátua, né? Cara, eu acho, pra mim você tocou no ponto. Eu gosto muito do, entre aspas, não desenvolvimento da vida do Oppenheimer. Ele é cientista, né? Como é que você quer que ele tenha a vida? Ele é cientista, ele não tem vida, Verdade. Porra! Verdade, é isso. Só trabalha. Eu já tive bolsa CNPq e fiz mestrado, gente. O Oppenheimer tinha uma difícil. CNPq gorda, né? Mas a gente tá zoando, cara, mas eu acho que é exatamente isso. O Nolan é muito inteligente em mostrar assim, por exemplo, quando ele se casa, o Nolan não apresenta nada do casamento. O que ele vai te apresentar já é um momento degradante, em que ele entra em casa e a esposa tá bebendo e a criança tá chorando, ele vai entregar o filho por um amigo. Aquilo é a vida do Oppenheimer, e ponto final. É uma vida que não existe a vida social, que não existe a vida em casa, né? E é aquilo, é assim, é só sufocante.
na cabeça dele, porque ele vive por essa obsessão que é o trabalho dele. Por exemplo, eu acho impressionante como o Nolan consegue resumir muito bem o que é a relação dele com a amante, né? Porque são cenas muito pequenas, mas que você já entende toda a dinâmica. No sentido de que ela quer mais dele de alguma forma, mas sabe que ele não vai entregar. E ele mal percebe esse questionamento direito, né? Do tipo assim, você sabe que eu não vou entregar porque é impossível e ponto final. Eu nem concebo isso. Então o Nolan, ele suprime isso do filme porque vai dar uma sensação pra você de um vazio, sabe, dentro da vida pessoal dele, que existe. Cara, pra mim ele traça um perfil do Oppenheimer, como que vocês estão colocando, que eu acho que tem que adicionar um ponto. O Nolan consegue entregar um Oppenheimer que não é só culpado pelo que ele tá fazendo, deixando de fazer. É um Oppenheimer absolutamente covarde. E o filme deixa isso várias vezes bem feito. Tipo assim, ele é covarde na relação com a amante e com a esposa. Ele é covarde. A cena dele entregando a criança é vergonhosa. Tipo assim, é uma coisa constrangedora. E ele vai entregar a criança e depois vai fazer um martini, ainda que ele esteja culpado. Porque é isso, ele é egoísta a ponto de depois ficar muito culpado. Isso é muito natural, essa relação. A relação dele, por exemplo, com o Groves, né? Cara, tem momento assim que você vê claramente que ele tá orgulhoso de alguma forma ter uma certa amizade com ele. Tem dois momentos pra mim que é muito marcante, que é assim, primeiro é a reunião em que eles vão determinar o alvo. Parece, né, que o Oppenheimer ele foi muito mais confrontativo, ele argumentou muito mais, né, e deliberadamente o Nolan coloca ele como se fosse uma criança indefesa e covarde no meio daquela reunião, impotente. Isso não é à toa, sabe? Ele tá definindo um perfil do Oppenheimer que vai ser covarde a ponto de absorver uma ideia, se convencer dessa ideia para ficar culpado depois. E eu acho que isso é muito forte, chega a ser doloroso. E o último, para mim, o último ponto que estabelece isso muito claro é quando ele vai definir, o Nolan define quando que o Oppenheimer vai dar, teoricamente, a sua opinião verdadeira. Que é quando ele fala assim, a bomba é importante e se ela vai ser explodida e onde ela vai ser explodida é uma decisão do governo. Sabe como? Ele apresenta o Oppenheimer dando a sua opinião numa reunião minúscula com alguns professores e cientistas, ele todo encharcado de preto, saindo das sombras, acanhado, dando uma opinião para meia dúzia de pessoas que não vai fazer nenhuma diferença. Isso é quando ele tá dando, teoricamente, a opinião dele. Então eu acho que assim, o Nolan tá traçando, sabe, um perfil, ele chega a apontar o dedo. Sim, o Oppenheimer, ele é covarde, e a esposa fala claramente isso várias vezes. Ele se convence de que essa covardia tem a ver com uma estratégia, né, por conta da culpa, de não sei o quê. Mas, cara, isso não é perfil de um herói. Não é. Não é. Ainda que tenha momentos que ele se coloca como um herói, porque também tem momentos que o Oppenheimer se sente como herói. Faz sentido. E eu gosto de pensar, assim, tipo, a ideia dele, ele consegue dormir à noite, e eu consigo imaginar que é difícil por conta daqueles momentos em que ele fez o discurso, por exemplo. Quando ele vai fazer o discurso depois do lançamento da bomba atômica, no Japão, aquele discurso é muito foda, porque aquele discurso é um discurso covarde, né? Aquele é um discurso que, tipo, vou falar o que as pessoas querem ouvir, não o que eu tô pensando, e o barulho, o efeito que o Nolan utiliza, né, do fundo tremendo, né, do mundo dele quebrando, sabe? Esse discurso, pra mim, ele é sensacional, porque o Nolan vai conseguir juntar uma porrada de coisa ali naquele discurso. O efeito da bomba no próprio Oppenheimer, né, uma sugestão do efeito da bomba explodindo, né? Porque ele tá deixando mais gráfico um pouco para que você compreenda. E o efeito dessa consciência do Oppenheimer, né? Finalmente caindo em si, explodindo, sabe? Desmoronando. Eu me sinto muito constrangido durante essa cena. E é por isso que eu acho que o Nolan traça um perfil meio claro, assim, no sentido de que o Oppenheimer falou todas essas frases mesmo. É muito difícil entender qual é o tom verdadeiro dessas frases, porque o Oppenheimer, ele tinha realmente um discurso um pouco mais debochado, um discurso um pouco mais ambíguo, né? Então, assim, o Nolan escolheu uma linha editorial ali. Ele escolheu traçar ali um perfil de aqui eu vou estabelecer a culpa, mas eu vou também estabelecer quando ele percebe essa covardia, né? O lugar mais baixo que ele podia alcançar. Eu acho que ele deixa isso muito claro, e é angustiante, né? Quando ele tá falando discurso, falando tudo que a galera quer ouvir pra poder gritar mais e ficar mais histérico, e você não ouve o som do público, mas você acompanha esse público. Sabe o que eu acho interessante desse discurso? Que se não tivesse a trilha e esses efeitos que o próprio Nolan coloca no filme, você poderia ver esse discurso de outra forma, entendeu? Claro. Então meio que ele quebra, assim, sabe, um pouco. Ele gera o constrangimento. E, por exemplo, a câmera dele vai selecionar figuras, cara,
completamente ordinárias, comuns, que não estão entendendo o que está acontecendo ali, mas lidando como se fosse um futebol, como se fosse uma cesta, como se fosse um gol, como se fosse uma coisa, cara, é tão absurda que você vai ver caras gritando como se tivesse ali, como se fossem guerreiros, né? Como se tivesse um herói, um super-herói ali, mulheres que parecem que vão tirar a roupa como se estivesse num show de rock, você tem um casal fazendo sexo debaixo da arquibancada, dá uma sensação de ordinário, uma sensação de que o Oppenheimer, cara, ele tá perdido. Ele chegou no fundo, é o fundo do poço. Quando ele tá se entregando a uma vaidade que fez com que ele discursasse algo para agradar um público que mal compreende o que aconteceu, a gravidade do que aconteceu, né? Que tá ali para um discurso de herói, de fato, um discurso de quase uma partida de futebol. E eu acho que isso reforça muito a ideia também de você usar esse cenário, são aqueles tijolos, parece um castelo meio infantil, de um cenário meio de teatro infantil, com aquela tabela de basquete, torna tudo mais infantil, mais frágil, sabe? Parece realmente estar desmoronando ali a figura do Oppenheimer, que por muitas vezes, de fato, se sentiu herói, sabe? Eu acho que, cara, essa cena é muito foda. É muito foda. Detalhe que depois eu quero puxar sobre a montão, mas ele coloca tipo um trauma do futuro no passado, sim, sabe? O bater Porque o barulho das pessoas batendo com o pé no chão, né? Ele traz isso pra um passado anterior disso acontecer, sabe? Então, não é a primeira vez, mas, tipo, parece que ele vai mostrar que antes dele ter o trauma, antes de chegar nesse momento que ele quebra, ele tá tendo conflitos éticos. Na verdade, Fábio, quando ele tá na cena em preto e branco, é depois daquilo. Então ele já passou por aquilo e ele tá lembrando lá na frente. Só que você viu isso antes. Então o efeito pode ser. Depois, sim. Mas pra gente é novo, pra né? gente é então, novo, tipo, meio que é o conflito ético. Isso, ali, é muito eficiente. Eu acho que ele faz isso outras vezes também. No lançamento das ogivas, por exemplo, ele imaginando as ogivas, né? O lançamento, ele faz isso 2 vezes. Sim. Isso é eficiente. Eu acho que, assim, essa cena, ela é o grande lance do filme. Eu só acho que o teste da Trinity, pra mim, a tensão é maior. Eu gosto mais do teste da Trinity do que dessa cena, mas eu acho essa cena muito boa também. Mas, assim, de novo, eu acho que a gente tá aqui falando de uma adaptação que vai ter liberdades criativas demais nesse roteiro. Por exemplo, o Rodrigo falou, ele tá falando com uma galera que não sabe o que tá acontecendo. Não sabe em partes. São todos a comunidade científica de Los Alamos que tá ali. Eles sabem o que tá acontecendo de fato. Então, beleza, mas a cena funciona. Não tô negando que ela funciona muito bem. Mas isso é uma liberdade. Cara, mas eu vou te falar que o Nolan sugere, pela figura com que ele traça no público, de ser, vamos dizer assim, um americano médio, sabe? Um americano de classe média ouvindo o discurso do Oppenheimer. Eu acho que ele sugere claramente isso, sabe? Pelas figuras que estão na plateia, sabe? Acho que ele sugere, mas eu acho que, teoricamente, não deveria esse público médio que está em Los Alamos para ouvir aquela palestra naquele momento. O fato do peso chegar pro Oppenheimer nesse momento, e aí eu acho que é o primeiro momento aí, em ordem cronológica, pelo menos que o filme tá mostrando pra gente que esse peso chega, esvazia para mim bastante do que poderia ser trabalhar o peso do Oppenheimer ao longo dessa trajetória toda. O Oppenheimer, ele era um cara excêntrico pra caramba. Eu até gosto que essa excentricidade não foi aprofundada no filme, porque genialidade e excentricidade sempre caminham muito juntas dentro do cinema. Eu acho que seria um caminho fácil pro Nolan também. A gente brincou aqui que cientista não tem vida, mas o Oppenheimer tinha várias amantes, sabe? Ele era uma figura socialmente também muito interessante. Então, o Rodrigo coloca, e o filme expressa exatamente isso mesmo, que a vida familiar dele, o casamento dele era um lugar complicado para ele, e provavelmente era, mas isso simplifica talvez muito esse personagem para mim, do ponto de vista das relações, né? E o que me incomoda nessa cena toda aí que a gente acabou de citar, do discurso, é que ele só sugere, no final da cena, quando ele tá saindo e tem um outro cara vomitando, por exemplo, é que pouquíssimos naquela realidade ali de Los Alamos estão concebendo o que foi feito. Será que nenhum outro cientista próximos dele do projeto nunca se questionaram ou não problematizaram ele? Será que isso não aconteceu, sabe? Isso colabora, de novo, para aquela ideia de a gente criar um super-herói, né? Ele carrega o fardo sozinho. Ninguém que tá trabalhando com ele carregou esse fardo,
sabe? Essa falta de problematização chega a ser pra mim infantil, cara. Como é que pode 3 horas de filme esse cara não colocou em nenhum momento? Pô, a comunidade científica mais próxima dele falando, porra, será que a gente tá fazendo isso aqui tá certo mesmo? Vai matar um monte de civil também. Pô, será? Sabe? Isso me incomoda, mas não muda o fato de a parada funcionar. Funciona muito, cara. Funciona muito. Não, eu concordo com o que o Daniel tá colocando. O Rodrigo me convenceu um pouco mais da estrutura que é utilizada aqui. Ainda assim, eu acho que é muito pouco. Eu concordo com você. Essa cena é ótima. Pra mim, é uma das melhores cenas do filme, né? Porque nesse momento você tá entendendo um pouco mais de quem é o Oppenheimer. Né, do que ele pensava, de quais eram as ambições dele, o peso que aquilo cai, como que aquilo caiu ali. Mas, ao mesmo tempo, como você colocou bem, aquele discurso é um discurso real do Oppenheimer. Né? Ninguém sabe, porque né, ele não escreveu isso, e mesmo que tivesse escrito não seria 100% confiável, mas o que estava passando na cabeça dele naquele momento. Sim. Eu acho muito curioso que o único momento realmente íntimo do Oppenheimer seja o momento que ele está falando atrocidade. Naquele momento ele está falando atrocidade. Sim, assim, sim. Tudo que ele está falando, tudo bem, ele pode ter falado para que as pessoas gostassem, e o Nolan deixa isso muito claro no filme dele, não é nem dá a entender, é óbvio, né, que ele está falando isso para agradar as pessoas. Mas, para mim, aquele momento ali tão íntimo me parece um mecanismo de compensação para um momento tão complicado dele, né? Então, assim, obviamente, é um direito do Nolan fazer isso na obra que ele tá fazendo. Assim, quando eu falo íntimo, é justamente isso. Não é, como é que era a relação dele com a esposa, como é que era a relação dele com a amante, as 1000 amantes dele. Não, o que passava na cabeça dele. E isso, vocês usam um adjetivo pro Oppenheimer que eu fico o tempo todo dividido. O Nolan deixa claro que o Oppenheimer era um acovardado, pra mim, no filme. Só que, em pequenos momentos, e aí isso pra mim não me agrada no filme, o Nolan coloca o Oppenheimer como que eu acho que era o principal. Não era covardia, era ambição, pura ambição. Ele tinha um sonho de fazer o maior projeto da história da humanidade, né? Ou como assim se vendia na época, né? Um projeto que vai mudar a história da humanidade. Então, a opção dele não falar nada podia ser um pouco de covardia? Podia, né? Mas a covardia vinha com um objetivo maior, que era a ambição. E se você vê o Oppenheimer, cara, é um cara, não sei se vocês chegaram a ver alguma entrevista dele real, eu vi umas da década de 60, assim, ele é um cara fascinante. Você vê ele falando, eu consigo entender porque o Nolan colocou aqui. Mas quando ele é perguntado pela bomba, em nenhum momento ele demonstra ele demonstra a preocupação pelo que ele fez, mas o orgulho dele fala muito mais alto. É nítido no rosto dele, sabe? O olho brilha quando ele fala do projeto. Então, eu sinto um pouco a necessidade aqui do Nolan trabalhar mais isso justamente pra gente ver um pouco mais dos defeitos do Oppenheimer, né? Porque é óbvio, né? Ele é um ser humano, né? E pra mim só parece que ele, eu vou deixar as coisas fluírem, como se ele não tivesse ingerência. Então é até uma dualidade, né? Ele é um ser que altera a história, mas ele mesmo não tem ingerência sobre a história, né? Pra mim é meio dicotômico isso, né? Eu concordo com tudo. Eu acho que, na verdade, eu vejo também tudo isso nele, assim. Essa ambição dele que faz com que ele fique cego em certa medida. Um egoísmo dele que é tão exacerbado que ele nem percebe, porque ele segue tão desenfreado, né? Esse percurso dele que ele vai ignorando as relações que ele tá construindo, né? E essa covardia de não resolver essas questões e deixar essas questões se deteriorarem sozinhas. Aí ele deixa as coisas desmoronarem sozinhas, assim, sabe? Então, assim, é óbvio, assim, vamos dizer, é a complexidade que o Nolan oferece, né? Dentro de um patamar aceitável para um filme que vai ser que vai ser mais digestivo, vamos dizer assim, né? Ele não tá fazendo um estudo de personagem infinitamente complexo, como poderia ser, mas eu acho que ele traça, para mim o grande ponto ele dá pinceladas aqui de uma figura que não é herói. Então, por exemplo, um ponto pra mim que fica muito marcado, eu vi no Twitter uma galera debochando, né, aquela foto em que ele tá sendo erguido, né, pelos companheiros, e aí você tem a bandeira dos Estados Unidos atrás. Aquilo ali é um recorte mesmo, porque se você prestar atenção, olha que detalhe interessante, ele vai ser erguido naquele momento, porque naquele momento ele se sente herói.
Naquele momento, ele concluiu o teste sem qualquer tipo de consequência. Não há peso ali, há um sucesso daquela empreitada científica dele, que foi, obviamente, muito complexa, de gerência de todo mundo, né? E tem muito a ver com o talento dele mesmo, né? Ele entendia várias ciências, né? Ele tinha... Nessa relação de liderança, ele era muito bom e tal. Cara, essa cena não tem nem 1 minuto. Corta e ele já está sozinho, vendo a bomba sendo levada pelos caixotes, completamente passivo, sem qualquer gerência de nada, pra cortar dali, né? E basicamente ele já está, tipo assim, na cozinha, à meia luz, no escuro, de pijama, esperando um telefonema que não vai chegar, e ele vai descobrir sobre a explosão com todo mundo, 16 horas depois, pelo rádio. Então, assim, o Nolan, ele ergue o Oppenheimer naquele momento, porque essa é a sensação do Oppenheimer, mas daquele ponto ele vai cair, daquele ponto ele vai tombar, e o Nolan faz questão de mostrar que dali ele cai, dali ele vai tombar, né? A partir dali, o fogo lá que ele criou, maravilhoso, ele não tem nenhum tipo de controle, ele é inútil a partir dali, e dali ele vai viver apenas com a culpa de ter feito aquilo. E eu acho que isso ajuda bastante, né? A gente pensar que o Oppenheimer, ele não é, assim, ele é um personagem complexo até certo ponto. Isso aqui não é, como o Rodrigo falou, um estudo de personagens, sabe? Então ele é complexo até o certo ponto que funciona para um blockbuster. Esse é o ponto, né? Ele é complexo até o certo ponto que funciona, né? Então, tipo, se você tentasse fazer uma coisa bem mais complexa, né? Desde o início lá, como a gente sugeriu, realmente, isso não é um blockbuster que você vai ter esse trajeto tão claro, né, do personagem lá. Orgulhoso, poder, né? E ele vai crescendo. A bomba eu vou colocar assim, dessa forma, né? Porque isso me lembra um outro filme, né? Mas a bomba é uma grande gozada, é uma ejaculação, né? É aquilo, né? Tipo, ele tem um pouco disso, sabe? O máximo que ele chegou no mundo dos homens, né? Sim. E aí depois o mundo dele acaba, né? Uhum. O mundo dele vira monótono, né? E tipo, ele entra na realidade. Então, tipo, eu acho que isso funciona numa narrativa, sabe? Funciona. É sólido. Eu acho que funciona. Eu não tô pedindo mais complexidade. Não, entendi. Eu tô queria mais momentos como esse. É lindo, angustiante, né? Assim, você sente alguma coisa no filme quando você tá vendo, né? Que eu acho que é um dos primeiros momentos que você sente alguma coisa no filme. E queria mais disso. Pra mim, assim, toda a construção da relação dele com a amante, eu acho muito boa. Realmente, eu acho que ele dá o suficiente pra você entender a profundidade do quão complexo é aquela relação e como aqueles dois personagens são muito complexos, né? E pra mim é muito boa a escolha dele, do momento, de tudo, de quando, de fato, ele sugere, né? Fica meio confuso se ela se matou, mas ao mesmo tempo tem uma mão com uma luva de couro na cabeça dela. Isso é o pensamento dele, né? Dois caminhos. Sugere dois caminhos, o pensamento dele, ele deixa meio ambíguo. Mas eu acho muito interessante você perceber o peso da escolha do Nolan de concluir essa relação, né, com a amante, quando obviamente ela se mata, né, é uma coisa meio confusa, mas você colocar ele chorando copiosamente, a única vez que você vê ele chorando copiosamente como um ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos de fato, né, pela amante, completamente perdido, quase em posição fetal, em que no meio de uma relação que tá degradada com a esposa falou pra ele, acorda. Sabe, você tem um papel importante aqui, não é momento de ser criança, sabe? Ou de você pensar em coisas, né, em sentimentos, né? E é interessante como isso dá um peso de fato ao Oppenheimer, ainda que a gente saiba, tudo bem, é uma passada de mão na cabeça dele, mas assim, isso reforça muito a ideia não só de que ele não tem o direito de sofrer num contexto como esse, como também reforça aquele momento em que o chefe do departamento vira pra ele, né, do instituto e fala assim, olha só, você é muito importante para essas bobeiras, sabe? De questões de sindicato e blá blá blá. E você entende o contexto que ele tá querendo colocar, ainda que você não concorde, porque realmente o Oppenheimer é uma figura que pode ser o fio da balança entre você chegar à bomba ou não. Entre você ter a Alemanha com a bomba ou não. Então, assim, olha o peso disso, de que esse cara não tem o direito de ser humano. Ele não tem o direito, ele vai ser humano talvez como o Daniel falou, dentro dessa superficialidade de tomar martinis e ter amantes, talvez. Ele foi encontrar o caminho dele dessa forma. Ele é tão, eu tava pensando aqui, ele é tão covarde, cara, que assim que ele dá no depoimento, né, ele volta a falar da amante com a esposa, assim que acaba, a esposa obviamente tá incomodada, a primeira frase que ele fala é: eu não disse nada do que eu não tinha dito antes.
Ou seja, tudo dele é pra... Olha, eu sei que tá desconfortável pra você, mas... Ele só não quer se responsabilizar de nada. Eu acho que assim, eu já me responsabilizei pela bomba. Não quero mais me responsabilizar por nada, tá ligado? Eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa montagem. Eu cheguei a citar, e o Daniel lembrou muito bem, né, que de repente os barulhos dos pés batendo no chão é de uma cena no futuro, né? É depois da bomba, então já é revelando o trauma, né? Mas ela aparece antes pra gente. E eu acho essa montagem do Nolan, uma coisa, eu adoro o preto e branco. Adoro, acho que torna mais mórbido. Eu acho mais que passa o tom de morbidez que é necessário, burocrático demais, né? Então traz essa burocracia, né? Como aquilo que a gente estava discutindo sobre o episódio Clube da Luta e também no Distrito 9, que a gente fala sobre Kafka, né? Mas eu fiquei pensando um pouco sobre a montagem e eu acredito no seguinte, assim, o Nolan ele gosta muito de usar o recurso da montagem paralela, né, em seus filmes, né? A gente vê isso acontecendo em A Origem, Interestelar, The Dark Knight, todos os filmes, né? Tem alguma montagem paralela ali. Eu acho que talvez não tenha no Amnésia, mas perfeito. E isso acabou se tornando um tipo de assinatura pro diretor. E aqui ele vai trabalhar essas linhas do tempo diferentes, intercaladas na montagem, né? E o que permite ele criar ao longo do filme a montagem paralela. Então ele vai criar justamente no julgamento, né? Os dois julgamentos acontecendo ao mesmo tempo. Isso eu gosto muito, porque tem um pra mim que é muito fraco, sabe? O julgamento do Strauss é muito fraco. Mas eu acho bobo pra caramba, sabe? Mas perfeito. Por estar intercalado com o julgamento do Oppenheimer ali, sabe? Você tá trazendo a consequência pro Strauss do que ele fez, sabe? Então, você tá levando a atenção que é levantada do que o Strauss fez pro próprio Strauss, pro julgamento do Strauss. Não, e não só isso, né, Fábio? É interessante você perceber, assim, quando ele usa essa montagem paralela, dá uma sensação clara de que o julgamento do Strauss é o teatro, né? É o teatro burocrático, é a performance de toda a maquiagem que é criada, né, para esconder de fato o julgamento verdadeiro, né, que é o julgamento do Oppenheimer escondido numa sala. É muito bom porque assim é um julgamento ridículo, como ele falou, não é um julgamento. Ele fala, não é um julgamento, não é, né? Não exatamente. E é muito interessante você perceber como parece que não faz sentido tanto as perguntas quanto as respostas e parece realmente só uma performance e é vazio. É vazio até aquilo ser enchido e completado no final do filme. Mas eu acho que cria valor exatamente nesse contraponto com o julgamento do Oppenheimer. Eu gosto de pensar nessa consequência, sabe? Olha, você fez isso, então vou transferir de uma cena, a atenção de uma cena pra outra. Pô, isso é foda. É foda o quanto essa montagem é foda. Porque se você parar pra pensar, e eu demorei um pouco pra entender exatamente o que estava acontecendo. São duas linhas temporais, né? A primeira linha temporal, cara, é uma sabatina no Senado. Porque o Strauss vai assumir um cargo público. E como tem de ministro aqui, né? De ministro do STF e tal. Então é uma sabatina no Senado. Aquilo sequer é um julgamento. E o do Oppenheimer, o que ele vai contando na vida dele, é um PAD, um processo administrativo, cara. É um negócio que, assim, juridicamente tem peso pouco peso. Tem pouquíssimo peso, sabe? Assim, óbvio, tem peso. Mas, assim, é um negócio banal do ponto de vista da história, digamos assim. Só que a montagem constrói isso e utiliza isso de uma forma tão genial que parece um épico, né? Você tá acompanhando dois épicos ali. Acho confuso em alguns momentos, mas, cara, consegue entregar em coisas muito banais, assim, uma tensão, né, e uma importância tão grande que... É verdade. Realmente. É foda. E é maneiro que você vai ver as mesmas figuras que aparecem no julgamento aparecem no outro, né? Tem cenas repetidas, né, que são parecidas. Eles se conversam, mesma né? coisa. Cara, só que eu acho, assim, que ao longo do filme, né, e eu vou justificar aqui primeiro, né, a gente vai ter, digamos assim, duas formas de retratar, né? Uma com cor e outra em preto e branco, para 4 linhas do tempo. Isso aqui é foda. Olha só, é a linha do tempo do Oppenheimer, estudante até o Projeto Manhattan, que tem cor. É a linha do tempo do Oppenheimer e o Strauss trabalhando no Comitê de Energia Atômica, que é preto e branco. É a linha do tempo do julgamento do Oppenheimer, que tem cor, e é a linha do tempo do julgamento do Strauss em preto e branco. Então, como é que foi mais fácil pra mim entender? A gente tem 2 linhas do tempo. A colorida, que é o processo administrativo, e a preto e branco, que é a sabatina. Só que dentro dessas linhas do tempo, são 2, tem flashbacks que estão fora da ordem cronológica,
porque eles estão contando. Puta Só que tem pariu. uma hora que a linha preto e branco acaba e a gente continua na linha colorida e ela vai até o futuro. Então o presente tá ali deles dando os depoimentos e dentro de cada uma tem os flashbacks fora de ordem cronológica. Eu só entendi quando eu li assim, então... Cara, Não, beleza. Advogado. Mas eu no cinema não consegui entender isso e eu fiquei perdido, sabe? Tipo, em algum momento eu fiquei perdido. Eu falei, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, porque tem uma cena logo no início do filme que ele encontra o Strauss na universidade. Eu pensei, beleza, ele terminou o estudo, foi pra lá. Sabe? E tipo, Isso era o tinha futuro nada do a ver, futuro do sabe? futuro, né? Eu demorei muito pra entender que a linha do tempo preto e branco era depois da colorida. Eu lembro que no cinema, eu fiz na cabine, e aí eu saí e falei, olha, você vai pegar o que está acontecendo, o período histórico em que as coisas estão acontecendo pela atmosfera, porque pra quem não conhece os personagens, pra quem não tá muito dentro dessa cultura norte-americana, é difícil, cara, é difícil. E aí essa montagem, ela é incrível mesmo, porque ela torna a coisa compreensível. Eu acho que esse é o grande mérito, cara. Mas eu acho que tem um problema aí, Daniel. Porque quando você coloca o preto e branco e o colorido, eu ancorei-me nisso. Sabe, tipo... Entendi. E isso é foda, porque aí, tipo, eu falei, não, beleza, ele tá resolvendo um problema pra mim, com a técnica, sabe? Eu não vou me preocupar. Preto e branco e colorido, por cada um Mas é um. você esqueceu que era o Nolan. Uma parada que pega também, isso que é foda. assim que ele vai pro preto e branco pela primeira vez, ele nomeia isso. Ele bota lá, 2, fusão. Então o que você fez foi basicamente o que ele sugeriu que você fizesse mesmo. Tem 2 linhas. Preto e branco é uma coisa e colorido é outra. São 2 coisas completamente diferentes. Qual o problema disso? É que elas cruzam-se em momentos do filme, né? E como o Caio falou, em determinado momento essa aqui para. Você já viu o futuro, você já sabe o que vai acontecer. Você tem que só agora... É muito foda isso. É difícil. Eu acho foda que assim, você não consegue muitas vezes entender mais minúcias, mas tu entende o todo. Tem Exato. parte que tu só Isso sente, é genial, ligado? cara. Eu acho que ela não facilita o entendimento. Ela dificulta o entendimento, mas ela torna tudo muito mais interessante. Pois é, Então, cara, se fosse também. só o Oppenheimer dando um depoimento com os flashbacks, seria chatíssimo. Mas isso faz o filme ficar muito interessante, né? realmente. Mais fácil de entender? Provavelmente não. Eu adoro. Eu acho a montagem impressionante, como ele vai usando realmente a temperatura de uma cena na outra, o clima de uma cena, o tom de uma cena na outra. Eu acho que ele... Cara, isso ele é muito bom, muito bom. Mas realmente, assim, quando ele constrói essa montagem paralela, né, e ele também tem essa obsessão por grandes revelações, a gente não tem aqui uma grande revelação. Não tem. E ele tenta forçar um pouco essa revelação do Strauss como grande antagonista, que não funciona como um grande impacto. Não entrega, né? Não funciona. Mas eu acho que é o suficiente para ele manter a atenção onde ele quer. Sabe? Sim. Não é um impacto, não vai fazer você, meu Deus, é o Strauss, sabe? Não é, obviamente, né? Foda-se. Estava lá o tempo todo. Estava lá o tempo todo. Preciso rever o filme, meu Deus! Sabe? Não é a origem, mas eu acho que ele tem consciência disso, mas ele quer manter esse momento do filme num tom. Sabe, ele quer manter ainda a tensão ainda dentro desse momento, porque ele vai entregar depois, é aí que eu acho que é muito foda, ele entrega depois dessa tensão, dessa montagem dele, que vai terminar com a revelação, ele vai entregar depois o final dele, que é um final muito mais íntimo, muito mais fechado, que é um final de uma conversa, uma fala. Então, assim, Sim. Eu acho muito interessante, cara. Eu acho isso realmente até corajoso. Que envolve o Strauss, né? E envolve o Einstein. Envolve o Strauss. Envolve. Ele é quase a formiga. Chancela do- aqui. Ó, bota o Einstein na cena, bota aí pra finalizar o filme, pra ficar bonito. E este filme, a academia concorda com tudo isso aí, entendeu? Porque deu um Oscar pra ele de montagem, né? Exatamente. Então, um dos 7 Oscars dele foi de montagem. Cara, sabe onde pra mim é inacreditável? O projeto Trinity, quando ele vai ser testado finalmente, é inacreditável você perceber que a cena tem 10 minutos. A tensão está essa cena é mantida foda por demais, 10 né? minutos. Ele começa o violino em 1h48 e vai até a explosão e conclusão quando todo mundo, porra, cara, 1h58. São 10 minutos mantendo a tensão em suspenso. É uma parada inacreditável. Inacreditável, cara. É bom pra caralho. Não, essa cena é Isso é incrível. foda. E você sabe o que vai acontecer.
Você sabe a história, Sim, né? Você sim, pode não saber em sim, detalhes, você sabe o que vai acontecer. E você fica, cara, será que vai incendiar tudo? Será que vai estourar a atmosfera? Isso é um ponto foda, porque você sabe que funcionou. Você sabe exatamente o que aconteceu, cara. Como é que pode um negócio desse? É realmente... É foda. Mas eu acho que essa linha do tempo também, essa brincadeira com a linha do tempo, ela serve também pra dar um pouco... É sutil, eu percebi isso mais na segunda assistida, mas a linha do tempo preto e branco, ela é a visão do Strauss, né? Então o Oppenheimer, na linha do tempo preto e branco, ele é sempre mais debochado, ele é um cara mais grosseiro e tal, ele sempre solta as piadinhas ali. E na colorida, ele é esse cara um pouco mais humano e tal, porque aí é a visão do Oppenheimer contando a história dele, sim, né? Exatamente, exatamente. Porra, isso era interessante, hein? Se eu tivesse pegado isso, eu acho que era mais fácil de... Mas é sutil, tá? Mas é sutil, tá? Não é uma coisa assim que grita, né? Tanto que tem uma cena, inclusive, em que você vê as duas perspectivas. É o mesmo local, mesma discussão, numa hora... Em perspectivas diferentes. São perspectivas diferentes. Essa cena do teste da Trinity, ela assim, como eu falei antes, é a parte do filme que eu acho a construção mais genial. E vamos voltar um pouquinho na discussão lá do início. A gente falou muito da ideia de ver esse filme em IMAX. E eu tava me perguntando, cara, beleza, IMAX, propaganda do IMAX, né? O Nolan, caraca, bandeira, camisa do IMAX, vem que tem que ver em IMAX, cara. Tudo isso. E, pô, até então, tirando o início, né? Que tem uns efeitos bem bonitos, né? E com um som muito forte, e eu já vou falar do som de novo. E eu tava na questão, porra, é escritório aqui, escritório preto e branco. Escritório colorido, escritório preto e branco. Los Alamos. Corredor beleza, pro escritório. Legal. Proporção, Proporção grandona lá em Los Alamos. Legal. Escritório aqui, escritório lá. Escritório aqui, escritório lá. Close na cara do Cillian Murphy. Eu falei, porra, tá, beleza. Pra quê, né? Vai chegar. E racionalmente eu falei, porra, é agora que vai brilhar a questão aqui. No teste da Trinity vai brilhar o troço. E é realmente acho que é até meio errado falar isso, mas é um frescor pra mim, cara, quando chega essa montagem toda e tem a explosão e tal. Eu falei, caralho, realmente... É impactante. Mas, cara, nada é mais impactante do que o som. Sei lá, ele tinha que estar com uma bandeira estampada de Surround 20.1, entendeu? Era isso que ele tinha que estar vestindo. Experiência 4D. Cara, que experiência sonora bizarra é essa cena. E, óbvio, né, a ideia do impacto da onda de som chegar depois, beleza, ela é até racional, né, ela é... Eu acho que é racional meio que pra você, Daniel, porque eu fiquei assim, caraca, eu sei que o som chega depois, racionalmente, mas eu não espero muito isso no cinema, sabe, uma explosão sem som, mas só que isso torna a coisa mais crua, sabe? Você para pra pensar, você para pra se ouvir, porque ele tira o som totalmente, sabe? Então você olha aquilo ali, só pela imagem, e você fala, caraca. Porra, isso aí que é foda. Você pensa como a galera daquele momento. Tipo, tu fica pensando assim, cara, isso é real? Isso foi real? Isso tá acontecendo? Até o momento que vem o boom, sabe? Tipo assim, o som parece que dá realidade. Sabe? Traz a realidade. É racional, mas é anticlimático. E aqui anticlimático usado da melhor forma possível, né? Porque depois só aumenta o clima da parada, né? É anticlimático porque parece que ele cortou o som de propósito, né? Claro, porque ele usa uma trilha também o tempo todo, e aí vai explodir a bomba, tira a trilha. E aí você, caraca. Porra, que trilha sonora foda. Oscar muito fácil, né? Muito foda. E a trilha sonora é um violino, cara, com notas muito altas, muito agudas, e vai subindo. E aí, obviamente, a sua experiência cinematográfica da vida vai... Agora é boom! Não, silêncio total. Caraca, respiração do Oppenheimer no fundo, assim, cara, olha e contempla isso aqui. Aí, cara, que coisa genial. Realmente que coisa genial. O filme acaba tomando essa escolha, né, depois do teste da Trinity, de não apresentar qualquer consequência no Japão. Ele apresenta de forma subjetiva, sutil e não mostra. Ele não mostra, exatamente. Ele não mostra consequência, sabe? Pro Japão. Ele mostra, beleza, pro Oppenheimer. Pro Japão, não. É bizarro, porque pra mostrar a consequência da bomba atômica, isso aproximaria esse filme em ser um filme de guerra. Porque você ia mostrar a guerra de fato. Você ia mostrar o que tá acontecendo, né?
lá. E a cidade destruída e tal. E eu acho interessante isso, porque, cara, tem uma frase do Truffaut que ele fala sobre filme de guerra, e ele fala que todo filme sobre guerra acaba se tornando um filme pró-guerra. No fundo né? E eu acho interessante pensar que, tipo, quando o Nolan escolhe não mostrar a guerra no Japão, eu acho que é uma... Por mais que eu acho que falte um pouco a consequência estar lá, sabe? Eu gosto muito da cena deles escolhendo o Japão como... a Hiroshima como alvo. E você vê as banalidades que envolvem essa escolha, sabe? Eu acho que isso é muito foda, porque isso mostra o quão banal é, sabe? O quão idiota é o ataque, sabe? E meio que o filme também sugere, né, que eles já sabiam que é uma verdade, né? Na vida real, já haviam interceptado mensagens do Japão de que eles queriam se render. Então estavam só negociando a rendição e pronto, tomaram 2 bombas atômicas. Porque os Estados Unidos queriam usar, né? E isso tá no filme de forma en passant, mas existiu também. E eu acho que é isso. É acertado a ideia de não mostrar consequência no Japão. Porra, eu acho muito acertado. Tipo assim, não só acho acertado, como eu acho que a solução dele é muito boa. Porque assim, quando ele coloca o Oppenheimer naquela apresentação de slides em que eles estão mostrando os efeitos da bomba, a narração, ela é suficientemente chocante para você imaginar os danos, né, daquela explosão no Japão. E imaginar sempre é muito poderoso, e é importante ali que não é deselegante. Você mostrar os efeitos no Japão e nos japoneses, eu acho que seria absolutamente desrespeitoso. Mas ele fala, pra não deixar, pra você não apagar os efeitos. E aí tem um ponto pra mim, cara, que ficou meio evidente. A câmera tá no Oppenheimer o tempo inteiro e vai se aproximando sutilmente, vagarosamente do rosto do Oppenheimer, que não consegue olhar as imagens, né? E tem uma frase que eu vi do Nolan numa entrevista, o Nolan fala assim, ó, o Oppenheimer nunca pediu perdão pelas explosões de Hiroshima e Nagasaki. E o Nolan fala de uma forma que me deu uma sensação de que a câmera está julgando o Oppenheimer naquele momento claramente, sabe? É tipo assim, você tá ouvindo a narração e a câmera se aproximando do Oppenheimer e a câmera tá apontando pro responsável, que não consegue nem olhar os slides das consequências da explosão da bomba que ele criou. Naquele momento eu senti um pouco isso do Nolan. Pode ter sido, obviamente, só uma impressão minha, mas com a fala do Nolan ficou um pouco forte pra mim isso, sabe? Mas eu acho que faz sentido. Eu não discordo do que vocês colocaram em relação a não mostrar as consequências, óbvio. Eu acho que não tem que mostrar, é elegante não mostrar, né? A gente tem um filme agora também trazendo um filme dessa temporada, Zona de Interesse. É um filme que não precisa mostrar nada. Sim. Pra gente sentir os horrores que estão ali. Mas, pra mim, o que soou mais e o que me preocupa na mensagem que o Nolan quer passar, e novamente, não é errado, é uma escolha ideológica e estética dele, é que me parece que, e o filme me passa isso, que as dores do Oppenheimer, o que o Oppenheimer sentiu é maior do que as dores do que ele causou, sabe? A impressão é que o foco do filme, no momento que ele faz essa aproximação, eu não senti esse julgamento. Eu senti que, na verdade, ele queria que a gente sentisse o peso que o Oppenheimer estava sentindo naquele momento, né? Em vez da gente sentir o peso do que aquilo causou, na verdade, você sente o peso de como o Oppenheimer ficou. E, novamente, essa escolha ideológica, porque é uma escolha estética voltada para o individualismo, voltada para o indivíduo, né? Sim, então, veja, em vez de você mostrar, e aí quando eu falo mostrar, não é mostrar visualmente, né? Você pode mostrar de diversas formas diferentes. A dor que aquilo causou, o abalo moral que aquilo causou, não só na população japonesa, como no mundo. Você está mostrando como o Oppenheimer se sentiu triste naquele momento, como ele se sentiu arrependido naquele momento. E aí você tem realmente um peso muito grande, né? E como eu falei, tem poucos momentos, a gente estava discutindo lá atrás, né? Tem poucos momentos tão emotivos no filme. E esse é um deles. E pra mim acaba superando essa dor, que é pra ser uma coisa muito dolorosa. Eu acho que tinha que ser um pouco mais valorizada no filme. Tá errado? Não tá errado. É uma escolha do Nolan. Não, eu acho uma leitura muito justa. Eu acho que sim, a arte tá ali pra... essa cena vai ter suas várias leituras. Acho sua leitura muito justa. Faz muito sentido. Pra mim teve muito esse peso. Eu senti um certo peso de julgamento, sim. Ele cabisbaixo, cabeça baixa. Mas não como dó.
mas olha o peso. Agora você entendeu o peso do que tudo que foi engendrado e começado por você, mas claro, dentro da figura do individualismo sempre, do indivíduo sempre, sem dúvida nenhuma. É muito parecido com o que vocês falam, sabe? Porque o peso que ele sente e o julgamento, sabe, nosso, da câmera, né, colocando assim, eu acho que eles são sentimentos muito próximos, sabe? Tipo, um gera o outro, né? O julgamento que a gente tá fazendo é que gera peso nele, é isso aí. A ideia acho que é por aí. Eu só não consigo sentir muito esse julgamento. Não sei se essa era a intenção do Nolan, não. Mas enfim, também não tem como a gente descobrir qual é. Você tocou num ponto interessante, Caio, que é o individualismo da questão. E assim, eu acho que é uma escolha interessante não mostrar o Japão, mas assim, o argumento para não mostrar o Japão, na linha narrativa que o Nolan criou, ele não faz muito sentido pra mim. Por quê? Porque o Oppenheimer ele se insere em várias situações imaginativas, vamos dizer assim, hipotéticas. Ele se vê no avião. Ele se vê... Ele vê os átomos, né? Ele vê os átomos. Ele se insere nas questões. E ele não se insere nesse momento. Ele não se insere na dor local, do local. Né? Ele não se insere no que pode ter acontecido. E, beleza, você não precisava mostrar Hiroshima e Nagasaki. Talvez você pudesse remeter, sei lá, a um símbolo da cultura japonesa que ele vai ficar contemplando ali, porra, sei lá, sabe? Podia ter, sei lá, qual é a solução que o Nolan ia achar. Quando é que isso é feito? É feito de maneira individualizada. Isso é feito de maneira individualizada. Quando ele pisa no feto lá, ou na criança, um corpo carbonizado, parece ser um corpo de uma criança. Quando ele pisa ali, é um efeito. Que ele tá imaginando também, tá se inserindo na situação. Mas não deixa de ser individualizado também. Ele tá pensando no indivíduo, né? Verdade. Então, assim, me falta um pouquinho essa ideia de ele ter uma concepção óbvio que ele tem, né? Mas da abrangência da questão, né? Tá sempre tudo muito individualizado nesse filme. É sobre ele, é sobre o indivíduo lá, é sobre, sabe? É sobre o Strauss. Sim. Cadê a amplitude da questão, sabe? Caraca, e eu gosto muito disso, Daniel, que você falou, realmente. Você teve uma visão muito foda. Não faz muito sentido, né? Porque realmente o Nolan, ele vai traçar essa visualização do Oppenheimer que vai servir desde a concepção científica, né, das grandes indagações, até de fato alguns pontos de consequência e tal. E realmente, ele sugere isso no discurso. Quando ele mostra, por exemplo, as pessoas da frente ali, a pele virando papel, né, se descolando, né? É uma projeção, uma visualização do Oppenheimer. Sutil, não como você está colocando de fato, né? Cria uma certa discordância com a escolha narrativa do Nolan, sim. Eu acho que até é interessante porque, por exemplo, o Scorsese em Assassino das Flores lá, ele também vai gerar uma discordância, porque você vê como é que é uma maneira de manipular as escolhas que foram feitas. Ele traça o olhar do filme pelo olhar do branco, só que em vários momentos ele dá o olhar do indígena. Então ele dá, por exemplo, da esposa em alguns momentos, da mãe da esposa quando ela tá vendo a despedida, quando ela tá vendo verdade, o lado espiritual. Bem lembrado. É engraçado porque isso é como se fosse uma certa distorção da escolha que ele mesmo fez. E o Nolan também foge dessa visualização muito bem colocada pelo Daniel. Ele foge da visualização das consequências. A gente pode justificar como a gente quiser. Uma proteção, né, da consciência dele, dos efeitos, bababá, né? Tanto é que ele não olha os slides, mas realmente é inegável. Ele tinha uma linha visual traçada da imaginação do Oppenheimer que não é utilizada nesse momento. E, porra, do avião, por exemplo, eu acho até brega, eu acho até desnecessária a visualização do avião. Breguíssimo. Pois é, não poderia ser. Poderia ser usado de outra forma, né? Mas de outra forma. Ruim pra mim, deixa eu desabafar uma coisa aqui. Ruim pra mim é a cena do sexo dentro da porra da sala. Com a Florence Pugh, com a Florence Pugh e a menina em cima olhando, né? dele, a esposa atrás. Não, isso é bem ruim. Tão desnecessário, é tão deselegante. Ele conseguiria solucionar isso de tantas formas muito melhor, mostrar o constrangimento, que ele tá despido, que ele se sente nu, invadido. Era tanta forma de resolver isso de uma forma mais elegante. Ele é tão óbvio, né, cara? É tão óbvio essa cena. Essa cena é ruim pra caralho. Essa cena é ruim pra caralho. E é interessante, só pra gente não deixar passar, a gente tá falando muito dessa questão do individualismo, né? E isso tá o tempo todo no filme, né? Você vê, por exemplo, o Strauss, né? O Strauss, ele é a personificação de todo o mal que existe no filme. E isso tudo porque em 2 momentos o Oppenheimer quebrou a vaidade dele. Foi né? indelicado com ele. Foi indelicado com ele em público, quando ele tá falando na questão da venda dos isótopos. E falou mal dele pro Einstein. Falou mal dele pro Einstein. Não, eu até aí concordo. É foda, aí dá pra entender. Hein? Eu até concordo. Só que assim, novamente, é o Nolan pegando uma questão que
pô, é muito mais complexa, muito mais a ver com o contexto histórico e como certamente o governo americano estava boicotando o Nolan por conta do discurso dele. O Nolan. E o governo americano boicota o Nolan. Não, dá até dinheiro. Como o governo americano estava boicotando o Oppenheimer por conta do discurso dele anti-bomba nuclear, não anti, né? Mas assim, colocando as consequências da bomba nuclear. E não, tudo isso se resume a um indivíduo que ficou chateado porque ele falou mal do Einstein. Né? Então, novamente, tudo bem, pode ser para facilitar, né? Cria essa tensão maior, mas, novamente, você está colocando toda a culpa do mundo nas costas de um indivíduo só. Eu acho que há essa consequência, sim. É inegável. Ele até consegue colocar, por exemplo, ele vai colocar esse perfil. Ele vai traçar, por exemplo, o outro cientista, né, que ele vai desenvolver a bomba atômica, o Teller, né? A bomba H. A bomba de hidrogênio, né, que é o Teller. Essa questão dele também querer o protagonismo, ele também quer o orçamento para poder desenvolver, né, a pesquisa dele. Então há esse revanchismo. Ele coloca, por exemplo, o General Gloves, né, também de uma forma meio... Ele parece amistoso, mas ao mesmo tempo ele tem um certo distanciamento, ele vai executar a missão dele e foda-se. Então, assim, há um perfil, vamos dizer assim, ele pincela em vários personagens, né, todo esse revanchismo que esse meio vai gerar, né, todas essas animosidades que o meio gera, mas centraliza muito no Strauss, isso é inegável, assim, isso é inegável, né, e realmente coloca o governo americano sob a sombra do Strauss, né, que se não fosse o Strauss nada disso teria acontecido, né, isso é uma coisa... Por mera vaidade. Por mera vaidade. E aí, obviamente, você tira qual era o discurso de fundo, né, porque é complicado bater nisso, né, você dizer que o governo americano estava objetivamente boicotando ele, porque queria continuar desenvolvendo as armas nucleares e tal. Eu entendo o lado do Nolan, né? Mas acho que a gente não pode deixar passar, né? Olha, ele até coloca, ele até sugere, mas como o Strauss é tão forte como antagonista, ele centraliza muita coisa, né? Muito en passant. Tá ali, mas tá en passant. Eu acho que tem uma outra coisa também que me incomoda muito na presença do Strauss. O Strauss, ele é muito, muito pouco trabalhado no filme. Então ele é esse personagem muito unilateral. Verdade. Eu vou colocar até bilateral, né? Porque ele é um amigão, pô, tapinha no ombro, é um cara legal, né? Opa, agora ele não é um cara legal. Agora ele é um cara que ele ficou chateado, né? É um cara magoado com o Oppenheimer, né? Então o Strauss, ele é visto muito assim. E, cara, eu acho que o problema da falta de complexidade e no Strauss, e às vezes muito em outros personagens, que também são personagens que são apresentados muito rápido, é porque eles têm que ser extremamente verborrágicos pra explicar o que eles sentem ou o que eles pensam. Então, tipo, o filme começa, o último terço do filme, ele é verborrágico pra caramba porque você precisa dizer o que você tá pensando o tempo todo, sabe? Sentindo, né? E isso pra mim sentindo, pensando, né? Aí vai, olha você na Times. Eu tô na Times, né? Pô, mas fui eu que comprei, sabe? Tipo, então você fica assim, tipo, gente, sabe? Tipo, é tão, sabe, tipo, tudo direto e verborrágico, e eu acho que uma escolha que o Nolan fez de trabalhar as linhas do tempo, sabe? Tipo, trabalhar todos esses personagens cria também esse problema que ele vai resolver pro público, né? Dessa forma, né? Essa verborragia, né? E aí, no meio da verborragia, vem um monte de nome dos cientistas que toda hora são citados. Porra, irmão. Quem tá perdido, compadre? Tem 700 cientistas e pra mim, olha lá o menino do The Boys. Olha lá o menino do Mr. Robert. Olha lá. Não, eu só reconheci o Heisenberg. Porra, é o Heisenberg, esse aí não tem como. Mas eu acho que você tocou num ponto que faz todo sentido. E o problema vai se acentuar realmente no final do filme, porque é quando ele precisa de que tudo esteja claro para que você tenha a revelação, né? Porque é interessante você pensar que a primeira metade do filme, eu acho os diálogos muito bons, cara. Muito bons mesmo. Eles são sucintos, com profundidade suficiente, eles desenvolvem muito bem os personagens, e aí você acaba defendendo a atuação do Robert Downey Jr., porque ele dá mais camada daquele personagem do que ele tinha até, né? Ele pega um papel difícil, né? Porque foi o que você falou, não tem tanto desenvolvimento, ele acaba sendo meio unilateral, e ele dá uma complexidade na interpretação e tal. É um papel muito bom. Foi um trabalho muito bom, né? E eu acho que ele consegue ser caricato, mas
Não da real. melhor forma possível. É da melhor forma possível. Ele é Verdade. caricato porque o papel pedia que ele fosse caricato. Ele faz isso bem, sem ser também acho. irritante, sabe? Também Sem ser acho. forçado. Então. Porque ele é o Robert Downey Jr., né? Ele já é. Ele é Exato. caricato, É isso. exatamente. Ele Sem ser fez irritante. Muito bom. Eu também acho. Foda pra caramba. Cara, eu acho que o ponto pra mim principal desse filme e da cabeça do Nolan é o seu final, né? Como eu falei aqui, eu acho muito bom como ele fecha o filme dentro de algo tão menor. Quando você fala num filme que fala sobre bomba atômica, sobre, né, grandes gênios, Einstein, né? Ele consegue fazer um filme que vai se fechar num diálogo, né? Numa mera conversa na frente do lago, né? E eu acho que o Nolan, sem dúvida nenhuma, se debateu com a ideia do que o Einstein e o Oppenheimer, duas figuras assim tão importantes, eles conversam, né? Como eu consigo sintetizar uma fala, sabe, do Oppenheimer que vai fechar o filme, que faça tanto sentido para o Oppenheimer, né, para a conversa dos dois, para o arco do Oppenheimer nesse filme, para a história que eu tô contando, né? E sem dúvida nenhuma esse era o grande desafio do Nolan. Eu acho que ele consegue, ele tem sucesso, né, dado as escolhas que ele faz ao longo do filme, mas eu acho que tem um ponto aqui muito interessante. Se você pega, né, a fala final, que basicamente é o Oppenheimer sugerindo que quando eles apertam aquele botão, eles começam, né, uma destruição do nosso mundo. Essa fala faz muito sentido pro contexto do filme, né? Vai revelar a culpa tão desenvolvida, né, ao redor do Oppenheimer. Vai revelar também esse medo de uma guerra nuclear que vai tomar anos e anos e anos dali para frente. O Einstein mesmo, né, ele vai escrever uma carta pro governo americano antes disso tudo, né, apontando o perigo que era a Alemanha desenvolver uma bomba atômica. O próprio Einstein vai se posicionar com essa carta. Então, era de fato um pavor essa questão da bomba nuclear. Então, a frase faz muito sentido. Só que o ponto é, quando ela é entregue no final do filme, dessa forma, e após isso o Nolan vai apresentar uma terra sendo destruída de fato, né, os efeitos de uma guerra nuclear, ele sabe que um filme em 2023 ele já tem o julgamento do tempo, ele já tem a passagem, o que houve, né? E vai dar a sensação pra gente de que o Oppenheimer foi absolvido pelo tempo, foi redimido pelo tempo por um simples fato de que, de fato, não houve uma guerra nuclear nesse período. Não houve uma terceira grande guerra. Quando essa frase é colocada e você tem depois tantos anos em que, de fato, não houve uma guerra nuclear, isso está, né, redimindo o Oppenheimer, né? O próprio Oppenheimer fala durante o filme, ele fala isso, né? O tempo dirá, o tempo responderá. E o tempo respondeu. Isso é uma verdade inquestionável. Não houve uma guerra nuclear, o mundo não foi destruído. Então dá uma sensação de que o Nolan fecha o filme, aproveitando, né, da passagem do tempo desse julgamento, né, redimindo o personagem, né? Mostrando que ele tinha razão. Beleza. Se você tem um mínimo de senso crítico, um mínimo de bom senso, você vai perceber que isso contém muita ironia, uma grande contradição, porque por mais que a gente não teve uma grande guerra, uma guerra nuclear, nós tivemos inúmeras guerras, inúmeros genocídios que estão acontecendo hoje, engendrado, começado, patrocinado, iniciado pelo próprio Estados Unidos. Então, assim, é uma ironia você falar que as grandes potências não teve uma grande guerra entre as grandes potências, mas essas grandes potências começaram, instigaram muitas e muitas guerras, né? Durante todo esse período, está acontecendo agora, nesse momento. Então, fica sendo uma coisa meio contraditória, esse silêncio do Nolan deixando o tempo falar por si. Só que o que eu acho maneiro é você pensar o seguinte, para mim, o Nolan, ele ainda é competente, complexo e honesto o suficiente com a arte dele e com a própria história, né? Ele tem toda essa acurácia para nos oferecer um filme que ele tem camadas suficientes e ambiguidade suficiente para você enxergar a sua verdade nele, para que você consiga, de alguma maneira, de fato, absorver aquele filme para você. De alguma maneira, esse filme, ele é honesto o suficiente, ou ambíguo o suficiente, sabe, complexo o suficiente, para que ele seja seu também, para que tenha o seu olhar ali também. Ele não é um diretor desonesto que vai te entregar um filme numa caixa superficial, com uma visão completamente unilateral, sem qualquer tipo de discussão, sem qualquer tipo de debate. Então, para mim, por exemplo, essa frase final, ela tem duas verdades. Ela tem uma primeira verdade que realmente é irrefutável. A bomba nuclear, a criação da bomba nuclear, né, talvez tenha sido o grande motivo para a gente não ter uma guerra nuclear, né? Eu não estou falando sobre a explosão das bombas nucleares, eu estou falando sobre a criação da bomba nuclear. Beleza, isso é uma questão, né, irrefutável, porque não tivemos uma guerra nuclear. Mas a segunda verdade para mim é o seguinte: será que a gente não pode considerar que, de fato,
quando aquele botão é apertado, não começa ali uma destruição do mundo que nós temos, porque a partir dali você tem claramente um protagonista da narrativa, claramente um protagonista do mundo, que é o próprio Estados Unidos. É uma mudança de paradigma mundial. Uma mudança de paradigma em que você vai ter ali uma nação que é a grande vitoriosa, que a partir dali ele tem, né, o mundo como um grande campo de exploração desenfreado e irresponsável, que hoje nós estamos debatendo, não só os Estados Unidos, claro, mas ele é o grande protagonista, que nós estamos hoje debatendo questões como aquecimento global, uma nova formação política e econômica, porque nós estamos vendo as contradições, né, a ponto de a gente começar a perceber que a Terra está, de fato, em perigo, né? A nossa sociedade está em perigo. Então, assim, será que não podemos encarar dessa forma? Que aquele botão, quando é apertado lá e a bomba é criada nos Estados Unidos, né, não vai gerar todas essas consequências, né? Eu acho que o mundo como eles conheciam realmente acabou naquele período, Sim, naquele momento. sim. Assim. E assim, a gente fala muito, quando a gente trata sobre isso, tem toda uma discussão, né? Se essas bombas, como você apontou, né? O fato é, a criação de bombas nucleares faz com que, né, e o uso após Hiroshima e Nagasaki, faz com que novas tentativas sejam, né, abafadas, né? O risco é muito grande para ambos os lados. Desencorajadas, né? São desencorajadas. Mas não muda o fato que há uma periferização da guerra, né? A guerra não está no centro mais, ela está nas periferias, está na periferia do mundo. Ela vai estar no Afeganistão, ela vai estar na Coreia, ela vai, sabe? Então são essas pequenas batalhas periféricas que esses dois países vão, principalmente, né, no período da Guerra Fria, esses dois países vão trabalhar, né? Então, eu acho que sim, eu também enxerguei dessa forma. É uma mudança completa de mundo. Aquele mundo acabou, né? O mundo agora é outro. E até hoje é assim, né? O Brasil é signatário do Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que o Oppenheimer coloca lá no filme, né, como uma possível solução por via supranacional, né? A criação da ONU, a ideia de você não ter mais armas nucleares é o que a gente tem hoje, vigorando, né? Alguns países não são signatários desse protocolo. É o caso da Coreia do Norte, por exemplo. Mas hoje, 10 países têm bombas nucleares. E 99% desse arsenal está entre Rússia e Estados Unidos. Então, são os players, né, do jogo geopolítico, né? Do ponto de vista bélico, o mundo... Quem senta para conversar hoje são esses. Não existe outra possibilidade, né? Então, é um mundo completamente novo, completamente diferente. E é mais ou menos aquela ideia que também é colocada no filme, né? O que vai acontecer quando a gente desenvolver essa arma? O outro vai desenvolver uma arma maior. E aí essa é a brincadeira. Então, até que esse pacto de não proliferação ele entre em vigor, você tem uma corrida armamentista muito forte entre essas duas potências, né? União Soviética e Estados Unidos. E a gente chega num tal momento em que, beleza, basta uma só delas apertar o botão vermelho. E eu gosto muito da frase do Einstein, né? Para fechar, que ele problematiza, né? O Oppenheimer fala para ele, o que eu faço quando eu descobri que esses cálculos... Essa frase é muito maneira, esses cálculos, né, podem acabar, né, consumindo toda a atmosfera. O que você faz? O que eu faço com isso? Você manda isso para os nazistas também. Você precisa avisar eles que isso pode acontecer também. A ideia de divulgação científica aqui é mais importante do que a ideia do poder, né? Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu. Se havia uma mínima possibilidade disso não acontecer, eles apertaram o botão vermelho e a história é a história. É isso aí. Mas é um mundo completamente novo. Eu acho que eu enxerguei o filme dessa forma também. É uma nova ordem bipolar. Aí, alunos, pelo amor de Deus, hein? E eu acho interessante, essa frase do Einstein, ela vem antes, né? Bem lá no início do filme. Não é a né? cena final, é verdade. Ainda tem a cena final, né? Do que o Einstein vai falar pra ele, né? Porque o Einstein, ele é um mito pra gente, né? A gente que não viveu o tempo do Einstein, mas o Einstein se torna aquele mito que eu comentei lá no início, né? A pessoa que prova a espiritualidade, as pessoas chegam nesse nível, né? E eu acho interessante que o Einstein ele consegue ser também muito ambíguo, sabe? Até falando sobre a comunidade científica em si, falando sobre o aperto de mão depois, as pessoas vão fazer uma festa pra você, sabe? As pessoas vão apertar sua mão, sabe? Você vai ser homenageado, mas nada daquilo é uma homenagem. Nada é sobre você, sabe? né? Nada é sobre você, é sobre eles, sabe? Tipo, isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte no mundo, porque o Oppenheimer, depois ele vai mostrar uma montagem disso acontecendo, né? Que eu acho... que não era necessário. Se fosse só o Einstein falando, era ótimo. Mas ele vai colocar a montagem mostrando que o Einstein falou estava correto, que é para poder ser bem didático, né?
Mas eu acho isso muito foda, porque ele tá falando também sobre a incapacidade dele de mudar o mundo depois do que ele fez. Então, depois que ele construiu a teoria da relatividade, ele publicou a teoria da relatividade, tá aí. Agora eles convidam ele pra apertar a mão dele, mas não é mais sobre ele. É sobre os outros que estão apertando a mão dele. O tempo dele passou, sabe? né? O tempo dele passa, né? Então ele vai falar sobre... Olha só, você tinha que ter entendido isso antes, né? Você tinha que ter entendido que quando você faz, não é mais sobre você. E isso é foda demais. Os filmes são assim também. O que o Nolan fez. Eu acho que essa visão é muito acertada mesmo. E para mim parece ser a visão que o Nolan quer passar, afinal de contas, porque uma das entrevistas que eu vi do Oppenheimer, ele fala exatamente isso. Ele fala que ele conseguiu criar, e aí eu agora quando não lembro se ele fala exatamente ele ou nós, né? Eu ou nós, mas ele fala que eles conseguiram criar um mundo em que existe um presidente que tem um telefone que fala diretamente com a outra potência do mundo. Né? Então, assim, ele via de certa forma com bons olhos aquele mundo que ele criou, em que existe uma tensão, mas que agora se tem uma conversa maior, porque senão o mundo todo é destruído. Né? Então complicado. É curioso. Não, e é curioso porque ele fala isso com ao mesmo tempo com certo orgulho, mas com certo temor assim no que ele está falando, mas eu acho que isso pode ser até uma forma dele racionalizar todo o trabalho que ele fez, né? E valorizar ainda mais, né? Não serviu só pra matar pessoas, serviu pra criar um novo mundo, né? E o Nolan encampa esse discurso, né? O Cillian Murphy, quando ganhou o Oscar, ele encampou esse discurso aí também, né? Ele falou, olha, pro bem ou pro mal, a invenção da bomba atômica, né, criou o mundo que a gente tá hoje. Então, ele problematizou também, né? Pro bem, pro mal, né? Então, é isso, gente. A história é essa. Vão ter aqueles que vão problematizar, vão ter aqueles que vão achar que realmente o mundo é mais seguro hoje porque temos ogivas nucleares, né? Então, tudo bem. É isso. Se o Nolan não usou efeitos especiais nesse filme, nenhum CGI, como é que aquele mundo é explodido no final? Com fogo? Ele explodiu um mini mundo? Uma maquetezinha. É uma maquete que ele tá com fogo? Foi de isopor. Eu só fiquei pensando nisso, cara, no final do filme. Muito bom. Pra fechar, galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. O episódio sobre o Oppenheimer, eu gostei muito, obrigado, gente. Foi um sucesso, cara. Foi um Achei sucesso. muito fora essa discussão. Um sucesso. Não, já é um sucesso. Isso aí. Foi um sucesso. O Oppenheimer já entrou nele, né? Ele já tá com orgulho lá, né? Não, minha nota não muda. Minha nota tá lá no Letterboxd. Né? Não, eu tô Duas falando vezes a mesma pelo nota. orgulho do que você fez aqui. Nem que foi Exatamente. divulgado ainda, já é sucesso. Não é. Já não pertence mais a mim. E eu acho que a gente pode divulgar nossas mídias sociais para vocês continuarem essa conversa lá. Então, lá no Instagram, a gente tem em @enquadrandoOficial o Daniel lá postando os seus stories. No Twitter, em @enquadrando_. E você pode entrar em contato com a gente lá no nosso YouTube também. De vez em quando a gente faz umas lives lá. Então, segue lá o YouTube do Enquadrando em youtube.com/enquadrando. Se puder, por favor, apoie esse projeto para ele continuar vivo lá em apoia.se/enquadrando. Então, galera, muito obrigado. Um grande abraço. E bons filmes. Fiquei esperando. Esqueceu como é que porra. termina o episódio. Esqueci.